E até falando sobre isso, Capita, a gente sempre trouxe aqui no programa, desde o primeiro dia, até te falar isso, Ivan, que nós fomos uns caras que a gente acredita muito na qualidade individual do time do Fluxo. Assim. Tem vários jogadores muito interessantes e que em algum momento esse time ia dar liga. Ele ia achar essa coletividade e começar a desempenhar o que os caras conseguem desempenhar individualmente. E acho que eles estão nesse caminho, assim, entendendo a participação de cada um, entendendo coletivamente como é que eles vão atuar. Eu acho que o Fluxo fez um jogo interessantíssimo, um jogo sólido, né, contra o Capim. Foi disparado, acho que o melhor jogo do Fluxo. Individualmente, mas principalmente o coletivo do Fluxo funcionou melhor. Que é isso que a gente falou, a gente toda semana vem aqui e bate na tecla que individualmente os caras são bons, que o Melequinha é bom jogador, que o Bolt vai resolver no X1, que o Elber é muito bom de bola. A gente fala isso aqui toda semana, mas coletivamente não funcionava. E aí funcionou. E acho que o Capim sofreu demais o Fluxo no segundo tempo, né? Quando já tava com a vantagem, deu a bola. E aí, pô, o Melequinha, que eu sou fã e craque, muito bom de bola, acho que fez o melhor jogo dele na Kings League, inclusive ele saiu chorando ontem, né? Tem que ver como é que tá a situação do Melequinha. Hoje ele tá bem. Só aproveitar para pedir pro diretor aqui, pra gente diminuir um pouquinho o som do jogo, acho que diminuiu já, tá tudo certo, que tava dificuldade de escutar. Foi torção do Melequinha, mas ele falou que foi só susto, que ele tava com medo mesmo, mas tá tranquilo. Melhor jogo dele até agora também, jogou muito bem, e o Fluxo conseguiu aproveitar aí, ó, as oportunidades, principalmente quando o Capim deu mole. E, pô, eu achei que o Capim deu uma largadinha num determinado momento do jogo, mano. Até tentou ir pra cima e tal, mas pra criar, sofreu demais. Muito negão, toda hora. O negão arrastando bola e tentando arrastar a bola e até fez o gol no shootout, mas não conseguiu chegar. O time do Fluxo foi bem ontem, né? Eu acho que dá pra dizer que é aquela partida clara de venceu e convenceu, né? Porque eles precisavam trazer um recado. Ontem eles venceram com muita propriedade e, além de tudo, com direito a golaço de pênalti do Nobruk, cara. Eu até brinquei com ele antes do jogo, ele tava aquecendo ali, bateu uns 3, 4 pênaltis, errou todos. Eu falei, cara, enche o pé, tá batendo pênalti fofo, cara, não tem como. E ele, cara, não encheu tanto o pé, mas tirou tão bem do goleiro que ele acabou fazendo um golaço. Então, foi a noite do Fluxo mesmo. E o pênalti do John Vlogs também que bateu o pênalti. Cara, o John Vlogs, a gente chegou cedo lá e antes de começar a partida, ele tava batendo pênalti, um monte de pênalti que ele bateu seguido ali pra treinar, pra pegar a adaptação, até porque quem batia de vocês, né? era o Luva, exato. Então ele tava batendo pênalti, tentando treinar e tal, se adaptar. Infelizmente ele não conseguiu fazer o gol, mas ele estava dedicado e ficou muito chateado perdendo o pênalti, né? Ele bateu igual treinou, todos. Isso que eu ia falar. Então, nos treinos ele estava chutando travessão por cima. Eu não trouxe essa info, mas ele é um cara que está muito dedicado, cara. Tipo assim, dá para perceber do lado do Capim também, até pelo que o Vamp falou, da chegada do Skip agora, para fazer parte também desse ecossistema do Capim. Eles estão muito dedicados a fazer esse time melhorar. E deu para perceber que eles sentiram muita derrota ontem também. Porque é difícil, cara. Assim, a gente não costuma falar aqui, eu e o Renato, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Ninguém fica feliz com a derrota. Acho que o Vamp também, ele tem uma derrota no comando que ele não ficou contente de ter perdido, evidentemente, porque era a final do Mundial. Sim. Então, assim, a gente não fica contente com as derrotas, a gente fica tentando procurar as soluções. Achar onde está errando, onde está acontecendo esses problemas para a gente conseguir solucionar e levar o time a um desempenho melhor. Eu acho que o Capim, ele tá nessa, né? Tá nessa também. Era o que eu ia falar, estágio. Não é um drama completo. Se a gente for ver ali nos 19 minutos, sai o gol do Bolt aos 2, o Bolt é difícil. É Lelete, é Bolt, tem alguns jogadores, Davizinho, às vezes você tem que aceitar que você vai começar perdendo esse escalonado. É isso. São os caras que são os melhores nisso. Então é difícil você parar. Mas o segundo gol do Fluxo vem aos 19 e o terceiro aos 20. Então, assim, tava pau a pau. Com a gente foi a mesma coisa. O jogo foi muito pegado com o Capim. Se eu não me engano, no primeiro jogo teve a chance também. Tomou o 6-2, aí vem um 6-4, mas até o final do jogo também tinha esse gol duplo que podia trazer. Então, assim, não é drama total. É claro que não tá bom, ninguém gosta de perder, assim como o Estágio falou. Mas a Kings é isso, velho. Vamos ter jogo daqui a pouco que a gente vai ver 1 milhão de gols. E tem jogo que a nossa estreia foi 1-0. Então, são várias situações diferentes e é o que o Skip falou. Eu acho que o Capim vai... Que jogada do Elber também, mas o Capim vai vir. Ele é muito bom. Ele faz umas... Porra, velho, mas tem uma quebrada de... Balance demais, velho. O Baratinho não o conseguiu Baratinho pegar. Ficou na saudade. O Elber é um dos jogadores que tem puxado para cima também esse desempenho do Fluxo. Ele é muito bom individualmente falando também, assim. Ele resolve muito o jogo na situação de 1-1, 2-2. Ele consegue ter um combate muito bom nisso aí. Contra a Loud, que o Fluxo perde, ele fez uma partidaça, pô. Aliás, ele faz um golaço que ele puxa de uma perna para outra, tirando Deus a Parece até sem querer. Dispensa a apresentação. De tão forte que é. O Capim geralmente vinha com o Negão no X1, né? Não veio, mano. Veio o Brinquinho, depois veio o GB. O Negão acho que foi o quarto a entrar
Não sei se estava sentindo alguma coisa. Depois ele até foi, né? No dado, ele foi pro X1 e tal. Mas é isso. E o Lucaneta fora. Acho que é um tópico que a gente tem que... A gente vai ter que também passar Vai um ter que pouquinho falar, por não- isso, não porque tem o Capim como. ele veio trocando o Lucaneta pelo Chiclete, né? O Chiclete, que é de uma característica diferente do Lucaneta, é um jogador mais de meio campo, mais de coordenação das ações ofensivas e defensivas do que o cara de incisivo, né? O cara de 1 para 1, o cara de drible, o cara de finalização. Então ele veio uma proposta diferente, só que como o Vamp falou, já é um tipo de jogador que o Capim tem dentro do elenco. Então, assim, você percebe que o GB pode fazer essa função, o Maicon retornou agora para o time do Capim também. Então, o Chiclete ele tentou desempenhar nesse sentido no meio campo, mas talvez tenha faltado um pouquinho de poder de fogo nesse time do Capim. E aí, para aí, a gente vai entender como é que vão ser as próximas mudanças e se vão ter mudanças ainda para o Capim, para entender esse ritmo de wildcard, se eles vão trocar, se eles não vão trocar e se vai vir coisa nova por aí para a próxima rodada. Podemos cravar que o Capim escolheu errado a posição, talvez, da substituição do Lucaneta? Acho que cravar talvez ainda seja cedo. Não, né? não, A gente precisa. precisa- Agora, Cara, tô agora, né? sentindo Só que no dessa jogo. rodada. Será que tá meio abatido, cara? Vamos. Não, cara, eu ia fazer um adendo sobre a situação do Lucaneta, né? Porque tem pode muita fazer. gente achando que ele saiu do Capim FC. E de acordo com o John Vlogs, ele Não não saiu. saiu. O que aconteceu foi que ele é como se tivesse colocado no banco de reserva das opções de wildcard. Você pode levar 3 para a partida, mas você pode ter mais de 3 no seu plantel e iria passar por um processo de Recondicionamento físico para que ele pudesse voltar a algo mais próximo do seu prime, dizendo assim, né? Mas, pô, hoje vai ser complicado. Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Hoje vai ser cara. difícil. Mas eu acho que faz muito sentido isso de não tirá-lo do grupo, né? A gente sabe. Ele 4, 5 dias antes do jogo falou, pô, galera, não tô no meu prime, tô querendo melhorar, vou pegar pesado. E é isso, a gente sabe que é difícil, para quem não estava no mundo competitivo da Kings League, pegar tão fácil assim é um preparo físico. E na questão do Chiclete, eu acho que, como eu falei no início, pô, o Chiclete faz a mesma coisa, mas é um craque. Sim. O G3X já foi atrás do Chiclete 2 vezes, né? Então, assim, a gente sabe que é um cara que faz muita diferença em campo, mas, de fato, acho que eles ali, principalmente com a volta do Maicon nessa, por isso que eu até achei, pô, o Maicon voltou, exato. porque o Chiclete é o cara ali, mas tem o Maicon, tem o GB, acho que o Vitinho tá ali também, consegue Tá. fazer esse meio campo com qualidade, né? Às vezes defensivo e ofensivamente, mas o Chiclete é um super jogador. Vamos ver, pode ser que pegando um pouquinho mais do que a Kings League, a gente sempre fala e parece baboseira. A linha de impedimento faz muita diferença, tal, a área é muito grande, os jogadores do futsal, eles tendem a 1, 2 semaninhas, mas se o Chiclete tiver, com certeza... As vem dimensões bem do melhor. gramado também para você suportar fisicamente esse embate, para você, tipo assim, para você dosar o seu próprio corpo, né? Para você saber quando você vai, quando você volta e o quanto você vai conseguir esticar essa corda, que é muito importante também. Exato, é muito grande e você tem sim a pressão psicológica do eu tô jogando um X1 e é plan, é barulho, é luz, tem uma parada que fatalmente acontece ali. Você vê que jogadores que normalmente não cansam, jogam 40 minutos, às vezes, já viu o OB Martins, por exemplo, joga 38 minutos lá no México, mas em situação de um X1, dá aquela abafada já no segundo minuto. Não É tem isso. jeito. O que eu trouxe da posição, talvez, da troca do wildcard, é porque o que o Capim sofre tanto é o mano a mano, e aí não digo nem do X1, tanto que o Negão até consegue sustentar. Mas no jogo 6-6 mesmo, de quebrar uma linha, muito 1 contra 1 pela ala, e falta no Capim, eu acho. E o Lu, justamente, sofria nisso, porque não conseguia levar tanto 1 contra 1. O Japa é um cara que tenta muito 1 contra 1 na ala também, não tem levado tanto. Então talvez fosse interessante ter um cara mais incisivo pelo lado para conseguir jogar e equilibrar o jogo com o Negão, que também é um cara que Em arrasta muita teoria, bola, o Negão é esse quebrador de linhas, né? Sim. Eles teriam do outro lado o Henry Japa ou o Lucaneta para fazer essa função como eles se planejaram para a Kings League. Aí quando você perde o Lucaneta ou o Henry Japa, eu acho que também está passando por esse recondicionamento físico também, de conseguir suportar boa parte do jogo, porque a gente viu na semana passada que ele saiu abafadíssimo quando jogou contra o Andres. Então ele passou mal, ele foi Abafadíssimo, pro você banco foi de gente boa. reservas, Ele desmaiou. quase deu teto preto que ele falou pra gente. Então, assim, é um cara de 37 anos que também, pô, nem parece que tem 37 anos, mas tem 37 anos, né? Então ele passa por esse recondicionamento para conseguir suportar mais o jogo e ser aquele cara que vai dar um pouquinho mais de embate de 1 para 1, um pouquinho mais de quebra de linhas pro time do Capim FC. Caralho, já é meu parceiro, mano. Ele... Depois do jogo, ele contando pra gente lá, ele foi umas 3 vezes com o Andreas lá, aí depois acho que o G3X até conseguiu trocar e ele não trocou, quis ir mais uma vez pra cima. Eu acho que ele foi contra o Keno, talvez. O Keno volta disparado, o Anders faz uma substituição, só que o Japa continua. Ele fala, vou atacar mais um. E, porra, não tem como, velho. O Keno conseguiu chegar Ataca nele. como? É duro, cansa muito. É duríssimo. Parte.
Dendele e Nivelados agora, vão fazer isso com a gente. Vão deixar a gente insatisfeito até o final do programa. Vai ser isso, Cara, Renato. só que, mano, Vai eu e você pro Loud final fosse aqui, ó. primeiro, mano. Exatamente. queria Então, falar Dendele e pra- Nivelados agora vão pra tela. É um jogo com emoção até o último minuto, né, cara? Se a gente parar pra pensar que foi um jogo que foi pro shootout, mas que o Dendele teve a chance de fazer o gol de pênalti no último lance da partida do gol de ouro e que o Ivo foi mais uma vez muito importante para a equipe do Nivelados para conseguir fazer a defesa e jogar o jogo pro shootout, né? Mas ainda assim o Dendele conseguiu vencer no shootout, fez 2 pontos, o Fluxo fez 1. A gente comentou anteriormente, VVV, que tinha sido um resultado em teoria bom pra gente, porque foi depois do nosso jogo, a gente estava querendo segurar os times, né? Porque Fúria e GTX pararam. Então, assim, para a classificação, quanto mais os times perdessem pontos, mais a gente tem a oportunidade de conseguir buscar. Mas ao mesmo tempo, cara, o Dendele é um time que a gente sempre confiou muito, tem muito bons jogadores, o time já mais adaptado, os jogadores se conhecem muito, o técnico conhece muitos jogadores, e que em algum momento ele ia começar a engrenar, começar a fazer frente, começar a entender esse processo coletivo e começar a desempenhar um grande futebol. E o Nivelados em contrapartida começou muito bem a competição e agora começa a demonstrar algumas fragilidades dentro da sua equipe, mas que é natural da competição também, né? Você vai oscilar, você tem o Ivo, que é extremamente importante durante todas as partes do jogo, acho que é um dos grandes destaques da competição. E um Léo Gol também, que é muito decisivo, mas ao mesmo tempo teve uma jogada que foi muito engraçada, né? ficou maluco, Que ele deixa de finalizar. Enfim, são muitas nuances dessa partida que tem pra gente comentar. Queria o teu parecer, o que você achou desse Dendele Nivelados, o que você achou? Tô com você na parte do Dendele, a gente, né, são jogadores assim como, né, conversamos no off também, o início de tudo era muito difícil os jogadores darem moral e tudo mais, porque lógico, era um projeto muito nada a ver ainda para eles. E muitos desses jogadores do Dendele a gente queria ter com nós. Então assim, são craques, e igual o Alan, eu acreditava que ia mais rápido e ia engrenar, né? E ontem a gente vê, né, que o Nivelados começa ainda também esse 3-0, é um time que eu gosto muito também no Nivelados, eu gosto ali quando joga, eu gosto de um pivô na Kings League, eu sempre falo muito disso. E o grande lance desse jogo, né, e o grande personagem desse jogo é o Ivo, que para mim, junto com o Lelete, ele e Lelete, falei muito isso na live hoje, para mim ele e Lelete e Rufino são o top 3. Ah, Vamp, mas o Davizinho fez 9 gols. Sim, eu falei, galera, eu vou botar um top 3 na questão de que também ajudaram na pontuação. E o Ivo, Exatamente. né, a gente pode falar, o Ivo ganhou 4 pontos sozinho. Claro que não é assim, mas ele teve muita participação. Então, A gente ponderou exatamente isso que você falou aqui. A gente estava falando sobre os principais jogadores da liga, né? E eu sou do Real Elite e eu sei o quanto o Davi tem se destacado, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar moral para os times também que conseguiram transformar esse sucesso individual em pontuação coletiva. Perfeito. Então, quando você vê com o Ivo, cara, ele foi fundamental em todos os jogos do Nivelados, seja na derrota, seja na vitória. E o Nivelados está aí, com 7 pontos na competição. O Rufino, não preciso nem falar, é o cara que coordena todas as ações ofensivas do D3X e está aí com 4 vitórias em 4 jogos. O Lelete, acho que o desempenho individual que mais ressalta aos olhos, fala assim, cara, impressionante o que ele tem mais feito o chama Lelete. atenção, né? Porque ele vai resolvendo o jogo no escalonado, jogo após jogo para a Fúria, ele vai resolvendo, botando na conta dele. Então, assim, é claro que eles chamam muita atenção, mas é o que eu falei, o Davi eu também acho que tem feito um campeonato extraordinário, mas a gente não conseguiu transformar em ponto ainda as atuações do Davi. Então, faz parte da nossa missão, né? Transformar em ponto para o Real Elite a atuação do Davi. Alan e Vamp falaram sobre os caras do Dendele, né? Que aos pouquinhos vão se ajustando. Até falei em live ontem, mas vou repetir. Conversei com o Tuco, que foi a primeira escolha do Dendele ontem, em campo. E a gente vem aqui falando que os pivôs, o Vamp falou que gosta muito de pivô, que alguns pivôs que não estão acostumados com Kings League têm sofrido demais nessas primeiras rodadas e pegado pouco na bola, feito pouco gol. Isso não é de um time ou outro, é na grande maioria dos times. E aí o Tuco falou pra mim, mano, você não tá entendendo, não dá, eu nem fico mais lá, senão eu não pego na bola. E aí ele tem rodado mais, ele tem saído mais. Então é um entendimento de quadra, de jogo que a gente tem falado, é uma modalidade diferente do futsal. Ele não afunda a quadra, ele não leva o marcador com ele, o cara fica na linha, ele vai ficar impedido lá, ele não vai receber. Então também tem sido muito importante essa adaptação. E aí um outro cara do Dendele para chamar atenção também, e que empatou o jogo ontem, o Hector. Fez o gol duplo, né? Fez o gol duplo que... Carta perfeitamente, uma cavadinha, bonita. E o Canhoto, que, perdeu o pênalti no último lance e fez o último shootout. Fez o último shootout. Eu gosto muito, o VVV também eu acho que gosta muito desse jogador, que é o Lincoln, né, cara? Eu acho o Lincoln um extraordinário jogador, que joga de fixo ali. O Renatinho tinha falado sobre ele também nas últimas
lives que a gente fez aqui no Minuto 18, que é um jogadoraço e o Dendê ele vai se encontrando, como a gente falou, assim. Uma hora esse time ia encaixar, e tá encaixando. E não dá para passar também batido por esse jogo, sem exaltar também, acho que uma outra atuação individual que eu sempre toco nessa tecla aqui do time do Nivelados, que para além do Ivo, para além do Léo Gol, gente, o Breno Arantes é muito bom defensor. Muito. É impressionante como ele coordena e sustenta esse time do Nivelados também. Só um Não seria detalhe fácil. do Lincoln, que você falou, o Luqueta ontem, acho que faltavam uns 3 minutos para acabar o jogo, o Lincoln tava no banco. E teve Ele isso. arrancou o fone da cabeça, quase subiu na mesa e começou a gritar pro banco: bota o Lincoln, bota o Lincoln, o Lincoln tem que estar em quadra, bota o Lincoln. E aí depois o Lincoln entrou e tal, e aí falando do Breno é um que a gente se assusta, né? Porque ele toma de bolada, ele nem coça a perna, velho. Ele toma bolada o jogo inteiro, marca muito bem a FI. Bruninho foi muito bem também, né? Também. Bruninho foi Agora, muito bem só também. uma parada, eu acho que não tem como a gente comentar sobre esse jogo sem falar do poder de recuperação também mental do Dendele dentro da partida, né? Porque o Nivelados, cara, começa solando o Dendele. Tipo assim, eles abrem o placar e eles ampliam jogando e assim, não só achando seus gols, trabalhando as jogadas e conseguindo se colocar na frente do placar com autoridade, e o Dendele consegue se recuperar e fazer um gol atrás do outro, mesmo com o Paulinho não tendo a felicidade de fazer o gol que ele estava tendo nos outros, né? Que foi um momento triste da rodada ontem, mas achei, de se parabenizar, porque eles tiveram um poder de recuperação muito forte. E até sobre isso, Renato, do Paulinho Louco, cara, que eu queria até a tua opinião sobre isso, do VVV também, que acho que ele tem uma experiência larga em Kings League para falar sobre o tema. A gente comentou muito ontem sobre, cara, eu achei chato o que aconteceu com o Paulinho Louco ontem em relação a Kings League, cara, porque ele vai preparado para fazer um show na cobrança de pênalti. E o pênalti do presidente, a gente tem visto os comentários das pessoas do chat, das transmissões todas, tipo assim, todo mundo gostando do fato do presidente bater o pênalti. As torcidas têm pedido por isso para acontecer. Então você vê a torcida pedindo pro cara que é presidente bater pênalti aqui, bater pênalti ali, as pessoas reclamam quando não é um presidente batendo pênalti. E aí quando tem o Paulinho disposto a protagonizar um show ali, a bater o pênalti pelo time dele, já tinha feito 2 gols. E todo mundo sabe que ele não tem tanta facilidade assim com o futebol, mas ele está se esforçando, está se dedicando para protagonizar ali o show que a Kings League espera que ele protagonize. E aí chega pra gente a informação de que ele foi impedido de bater vestido da forma que ele queria. Só que aí, Renato, você também escutou a mensagem que veio da direção, né, pra gente na cabine, falando assim, olha só, Paulinho, você não pode bater o pênalti assim. Vocês não escutam essa mensagem, mas o Renatinho escutou. Tem a comunicação interna dos caras da Kings League. Por exemplo, a gente tá na live, nosso jogo, o cara fala assim, a mulher fala, né, Alan, vamos te chamar, só pra avisar. É como se fosse um ponto que usa pra comunicação interna. E pediram pro Paulinho Louco trocar de roupa. Então, é isso? exatamente, tem um ponto nisso tudo, porque essa comunicação, por mais que seja direcionada aos times que estão em campo, elas não são cortadas para a cabine das equipes que não estão jogando. Então, no momento que o Dendele está em campo, a gente acaba ouvindo as instruções para o Dendele. E quando a carta do pênalti presidente para o Dendele é acionada, eles chamam o pênalti presidente e o Paulinho Louco vai se preparar para a cobrança, alguém que trabalha na Kings League, eu honestamente não sei o nome, eu falei com vocês até antes da gente começar o programa, isso fala e a gente escuta e a gente repercute na cabine. Porque não é só um desejo do público, é um desejo das pessoas que estão cobrindo a Kings League também na cabine, que os presidentes batam seus pênaltis. Exatamente. E aí a gente escuta ela falando assim, olha, Paulinho, para você bater o pênalti, você vai precisar tirar o chapéu que você está usando, vai precisar fazer isso aqui na roupa e sei lá o que, sei lá o que. E depois do jogo eu conversei com o Paulinho, ele estava indignado, na minha visão, com razão. Sim, lógico. Porque, cara, ainda se fosse algo que fosse beneficiá-lo, ele falou pra mim, cara, eu não vou bater o pênalti com a cabeça. O que muda? Eu tava de chapéu ou não, entendeu? E ainda se fosse numa competição da Série A do Campeonato Brasileiro, que demanda uma... Cara, o pênalti presidente, ele já show, parte uma da paralisação do premissa que jogo. é pra ser um show à parte. Então, pra mim, não existe justificativa nenhuma, principalmente no momento que a gente se basear nas edições da Kings League fora do Brasil, que a gente já viu coisas muito maiores do que bater um pênalti usando Eu ia chapéu, trazer o VV entendeu? para esse assunto agora, porque ele é o cara que acompanha todos os jogos Kings League do mundo, né? Tanto da Kings League Itália, Espanha, Américas, tudo ele tá por dentro. E, cara, a gente já viu, tá até no Mundial, né? Várias vezes o presidente batendo pênalti, desculpa o termo, né? Dá uma de Caio Ribeiro. A moda caralho. O presidente vai lá com máscara, o presidente vai descalço, vai lá sem camisa, vai lá, tipo assim, de todo jeito. Vai com o celular, bate de costas, não espera a arbitragem autorizar e bate o pênalti, faz o gol. Aí Kings League fala assim, é gol.
Então, assim, a gente já viu várias vezes o presidente batendo como ele quer, Aliás. e aí chega lá no Paulinho Louco, ele é impedido de bater da forma que ele quer, sendo que ele só estava vestido de uma forma caracterizada, né, VVV? Eu tô lembrando só de uma situação que eu acho que foi contra o próprio G3X, não foi? Que, se eu não me engano, um presidente que bateu o pênalti contra vocês coloca a equipe, a camisa de uma outra equipe. Sim. Então, tipo assim, Foi não o existe DJ nem a Mário. justificativa Não, de, tipo foi o assim, Greff, o né? Greff, não, o Greff pra bota a defender camisa sua do própria DJ equipe, Mário. né? Ah. Tipo, não faz sentido nenhum. Foi na final do Mundial, Renato. Foi, Final do então, isso que eu tô Mundial. falando. Mundial. É como o Alan falou, tipo assim, é o momento que o jogo para de fato completamente. Você pode invadir o campo, a comissão técnica está liberada. É o show do presidente. Por quê? Porque eles também, devido à popularidade de todos os presidentes na Espanha, em todos os lugares, né? Começou na Espanha. O pênalti do presidente, pelo que eu sei, pode ter esses números serem atualizados, mas os pênaltis do presidente são o maior, é o pico de audiência máximo, tirando quando o Ronaldinho Gaúcho jogou pelo Portinos. Tirando esse vídeo do Ronaldinho, esse corte do Ronaldinho e tal, é só pênalti do presidente, porque o fã quer ver isso. É o Paulinho batendo, é o DJ Mário batendo, é o Gal batendo, é quem quer que seja batendo, Coringa e tudo mais. E principalmente no México, eles usam esse momento para muito show. É peruca, é vir de costas, aquele próprio presidente mexicano que estava lá, ele é bem brincalhão, é o Montiel, né? Máscara, que é muito, muito normal na cultura também mexicana. Então, assim, acho uma besteira isso, né? É o momento do Paulinho Louco, é o momento de... E alguns presidentes que nem eram envolvidos com futebol, isso é normal na Kings League, que são pessoas que são big em outros cenários, e, velho, estão ali botando a cara a tapa. Às vezes, será que o Paulinho vai querer bater o próximo? Será que ele pode vir no próximo? Assim, pô, Exatamente. olha o jogaço do Real Elite, Fúria. A Ludmilla foi bater o pênalti. Alguns vão falar, tal, pá. Mano, é uma presidente, imagina pros fãs dela, pro fã do Real Elite de fato, pro próprio Alan, pô, mano, é a presidente, ela vai bater. É irado, e ela pô. quase faz, imagina se faz, quanto seria legal. Então, esses momentos a gente não pode perder. Sei que muitos devem estar falando aí no chat agora, mas bota o K9 para bater, bota o K9 para bater. Realmente, em algumas situações, a gente usou do shootout, esse shootout, né? Tirar o pênalti do Gal em 2 ocasiões para botar o shootout do K9, mas principalmente, de fato, e a galera que é mais interna sabe disso, o Gal, ele estava com uma... O Gal, ele não estava no melhor shape, né? Hoje ele está... Né? Inclusive, parabéns, presidente. Ele estava naquele momento ainda muito pesado e tal, e já nos primeiros treinos ele encravou a unha, velho. E, mano, quem já teve uma unha encravada, tal, e ele, não, eu aguento, ele estava com um problema na coxa, ele ficava assim na transmissão. Então, assim, a gente achou um pouco prejudicial para ele, pela questão da pressão e tudo mais, mas aí a gente optou, né? Inclusive, na final do Mundial, Destinations, eu queria que o Gal tivesse batido, que achava que tinha tudo a ver. Só que tem algumas vezes que ok, tem a competição além do show, mas a gente não está em playoff, a gente está no início do campeonato, tem 20 dias, tem várias outras coisas para a gente tá mais de olho. Acho que foi uma besteira que fizeram com o Paulinho. A gente comentou sobre isso aqui nos bastidores, tipo assim, tem tanta coisa para quem desliga olhar com carinho pro que tá acontecendo e vai olhar com pelo amor carinho de justamente Deus, pro gente, pênalti do porra. Paulinho Louco, aí é brincadeira, né? A mulher tinha que ficar com vergonha de pedir isso pra ele. Sem sacanagem. Ela tinha que falar no ponto, encontrar o Paulinho Louco no corredor e falar, me Fala desculpa, só para subir um pouquinho o microfone. me desculpa, veio a informação da casa do Piquet, que é pra você trocar de roupa. Caso contrário, mano, foda-se. E digo mais, o Paulinho Louco tinha que ter cagado pra isso. É complicado. Eu entendo ele também. É o que acontece com o VV falou, assim. Será que da próxima vez o Paulinho vai estar com tanta vontade de bater o pênalti? Querendo fazer esse show todo, que ele Aí chega na programou. próxima Meu vez, apoio, o Den hein? dele vai de shootout, vão reclamar do Den dele. Mas, tipo assim, mano, ele queria bater o pênalti do que ele queria bater. Por que não deixa, mano? Já que é um show, já que é o recorte que a Kings League gosta de postar. Porque eles querem postar o recorte do pênalti do presidente, pra botar na rede, assim, que vai viralizar. Então, mano, deixa o cara bater o que ele quiser. Quer bater descalço, bate. O problema é seu. Que se você tá, tipo assim, se você tá perdendo um pouco mais de chance de fazer o gol, o problema é seu, tá ligado? Quer bater montado num cavalo? Bate, velho. Faz o que você quiser. Porque o recorte pra quem desliga vai ser ótimo, entendeu? Mas assim, eles olham pra isso com carinho, talvez não olhem pra tantas outras coisas com tanto carinho assim. Essa que fica de lição. Todo o meu apoio ao Paulinho Louco, que ele consiga das próximas vezes bater como ele quiser, vestindo Meu do que ele apoio a quiser, todos os pra presidentes tentar que- fazer o gol de pênalti, né? Quem quiser ir fantasiado terá todo o meu apoio, hein? Você podia ir, por sinal. Fantasia de quê? Ah, do que você quiser, velho. De palhaço. Do jeito que tá. Vou de palhaço. Seria o mais adequado. Eu vou de palhaço no próximo jogo. Fala assim. É isso que vocês querem? Mas, enfim. Acho que a gente passou um pouquinho bem pelo jogo do Envelados do Dendele, que foi um grande jogo. E agora vamos falar de G3X e Dendele, que é BBV.
é com você. Mais um grande Bora. jogo definido no escalonado. Escalonado não, no dado. No dado. G3X sofre 3 gols de pênalti, né, cara? Poucas vezes eu vi isso na minha vida. São 3 pênaltis no mesmo jogo. O Marcelinho bate 3 muito bem, inclusive, do Desimpedidos. Muito. Mas o G3X consegue matar a partida no dado, assim. Acho que fez um dado, assim, exemplar. Eu acho que poucas vezes eu vi uma equipe tão superior no 3x3 contra o G3X em campo ali e conseguiu sair com a vitória. Um jogo dificílimo, o deck vai se estruturando, né? Eu acho que queria que você falasse um pouquinho pra gente o que você achou do jogo, assim, lá de perto como treinador. Quais foram as dificuldades do G3X e como vocês conseguiram sair bem em relação a isso. Segura os lances polêmicos, tá? Pênalti, botão apertado sem querer, isso a gente fala do jogo primeiro. Tá. Como o Alan falou, os gols, né, do deck ali, o Marcelinho não tem o que dizer, né? Bate muito bem na bola, indefensável. O Igor ainda chegou, tentou ir duas, mas não dá. E como o Alan falou, velho, um escalonado muito bem jogado, né? O dado também é escalonado, então assim, muito bem jogado. Dava para ter feito mais um gol, né? Teve uma polêmica ali e tudo mais. Mas o Igor, principalmente, abafando muito bem nessa parte do escalonado. O Tom entendeu muito esse momento do jogo, né? E com o Rufino para estar servindo ali. Acho que ontem, talvez o melhor escalonado que eu já vi do G3X, desde que eu estou no G3X, assim. Então, um jogo que estava bem difícil, muito pegado. E o primeiro tempo, o deck tem um 4-2 muito fechadinho, 2 goleiros muito bons. É um time muito, muito bom do deck, né? Então, a gente teve dificuldade para entrar neles no fut 7, mas logo no dado a gente consegue fazer 3 gols. O jogo fica bem melhor para a gente. Eles têm que sair um pouco mais e é claro que talvez ficaria melhor para a gente. Acabou não ficando, chega no 4-3 e lá no finzinho, o que também é normal, os times acabam se jogando, vai para cima, vai tentar a virada, a gente acaba fazendo 2 gols. Então é um 8-3 que não foi essa goleada toda, mas também não foi esse jogo parelho que o pessoal quer dizer que foi, né? Eu acho que foi um bom jogo do G3X ontem. Então, é isso que eu queria trazer. Os outros jogos, a gente lá comentando na cabine, tinha comentado que em alguns momentos a G3X tinha sofrido um pouco defensivamente, tinha contado muito com a participação do Igor, que por sinal, contra o Capim, né? Fez um puta de um jogo, e tem feito um campeonato excelente. Ontem eu já tive uma percepção diferente. Apesar do deck ter ficado mais com a bola no segundo tempo e tal, não sofreu. Assim, não sofreu. Teve os gols de pênalti, beleza, sofreu. Mas no segundo tempo, foi tranquilo. Assim, foi um jogo consolidado. Acho que cada vez mais tem se consolidado o sistema defensivo do G3X, né? A gente vai tomar o terceiro gol, já é 36, eu acho, ali. Né? Já estava bem no finzinho. E óbvio, você está indo pro gol duplo, um chute dos caras pode virar o jogo. Então fica assim, a gente fica pressionado, tenta fazer um esquema talvez um pouco mais defensivo, algo mais para o contra-ataque. E a gente sabe que os caras têm muita qualidade. Mas, de fato, assim, no segundo tempo, eu fiquei muito tranquilo, até porque eles usaram Coringa bem cedo. Né? Então, a gente, beleza, já não tem mais carta. E, querendo ou não, a gente ainda tinha a carta do Tom até os 38. Se o Tom fizesse um, era mais 2. Então, a gente estava muito confiante nesse segundo tempo, muito confiante no Tom, que meteu um monte de gol, só não fez com o jogador estrela ali. Mas, só agradecer aí todo o empenho dos atletas, porque realmente esses 4 jogos aí, não só pra gente, pra todos vocês aí, a gente sabe que os moleques estão, né, a gente já viu que teve várias lesões aí, então, e mais uma vez no fim do jogo, né, decidido ali no fim do jogo, com o Rufino dando a vida, com o Tom que veio e, né, às vezes vai ficar 2 jogos, alguns, né, a gente não sabe, mas dando a vida, velho. Dando a vida mesmo para um time que às vezes só está passando por empréstimo por ali. GGL também. É importante destacar também a capacidade mental do time do G3X, né? Porque, nem entrando no mérito do jogo inteiro em si, mas quando você chega ali pro gol dobro com 4-3, como o Vamp falou, podendo talvez tomar um gol e você perder a partida, futebol tudo pode acontecer, e você consegue terminar um jogo vencendo por 8-3, você demonstra que, tipo assim, quando a corda tá no pescoço, talvez no momento que você precise separar os homens dos meninos, eles estão muito bem, estão muito concentrados e muito atentos ao que precisa ser feito. E, você vê, o jogo acaba 8-3, é um placar extremamente significativo. Né? Sim. Até sobre isso, Vamp, eu ia te perguntar, qual é o trabalho que vocês fazem aí de vestiário, de bastidores, que, cara, é impressionante, assim. A gente tem visto a Kings League rodar, foram 4 jogos que vocês conseguiram passar com vitória. E, cara, em alguns momentos que o jogo apertou, que a gente fala assim, cara, será que agora vai dar merda pra G3X? Eles vão acabar sofrendo gol? O time
transcorreu tranquilamente sobre isso. Assim, o time não sofreu, não sentiu. E quando o jogo começa a ficar apertado e mentalmente você percebe que, tipo assim, agora, para algum lado, isso aqui essa corda vai roer. Não é para o G3X. O time consegue se manter tranquilo, entender o que tem que fazer dentro de campo e conseguir, no final das contas, o resultado que era o esperado. E sobre outra coisa também, Bebê, hoje a gente teve, quer dizer, ontem, né, a gente teve a estreia do Gegeu jogando junto com o Tom, substituindo o Kelvin e o Andrés, que eram dois pilares do time de vocês, evidentemente estão aí desde o começo da G3X. Então eu queria entender, tipo assim, como é que foi a adaptação do Gegeu e do Tom a isso? E o Tom, acho que muito do que a gente tem comentado tem um desempenho extraordinário nesses dois jogos. Assim. Então, lá de dentro da G3X, como é que foi a avaliação disso? Como é que foi o trabalho de vocês para conseguir substituir aí Kelvin e Andrés, né? Eu acho que na primeira parte, assim, esse de chegar no final ainda querendo e não só esse jogo, o jogo contra vocês, a gente acabou fazendo gol de ouro, então chegando com essa vontade e querência, claro que todos os jogadores, né, mas em especial eu tenho que falar do Rufino nesses últimos 30 dias, porque a gente perde os nossos 2 primeiros estrelas, no caso, né, que foram os contratados antes, que estão no time há mais tempo, e o Rufino vira o protagonista, e ele entendeu isso desde que o Kelvin já não estava ali, que não dava para deixar só na do Andres, que estava já jogando esse 1x1, e perdeu a dupla dele ali, no caso, que fazia 1x1, o Andres entrava no 2, começa a entrar no 1. Tem uma mudança muito grande aí. E o Rufino virou o cara que, ontem principalmente, na hora que a gente nunca tinha feito 1, 2, 3 G3X para ir do 38. No 38 a gente chega, faz alguma coisa tática ali, técnica, fala rápido e vamos embora. Normalmente até de minutagem para descansar ou não. Só que o Rufino puxa uma roda ontem e fala algumas palavras ali que simplesmente aconteceu aquilo, né? Beleza, o deck já estava se jogando, mas a gente entrou muito ligado. A gente entrou ligado para matar o jogo, né? E então, para mim, o efeito Rufino nos últimos tempos não tenho o que dizer, fenomenal. Ele é impressionante. Ele é um facilitador de jogo absurdo, velho. E pouco aparece no MVP, né? E também do jogo, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde sobre isso. Sobre o Tom, pro Tom pro Tom e pro Gegel, foi bem fácil, assim. O Gegel, cara muito inteligente, velho. E o Tom vem assistindo a Kings League desde o México. Igual eu falei, a gente já foi namorando muito jogador e manda uma mensagem, alô Lincoln, alô Chiclete, alô não sei quem. E, óbvio, as agendas e tudo que acontecia o ano passado não era como esse ano. E o Tom já vem trocando uma ideia com a gente desde o ano passado. Ele assiste, ele gosta. O Tom já jogou futsal e voltou ao futsal, né? Então, eu acredito que ele também tem uma vontade de voltar para o futsal, por isso que ele acompanha. E então, principalmente para você ter uma coragem de botar um jogador que há 2 dias atrás estava jogando futsal no Paraná, você no outro dia botar ele para jogar um X1 de uma modalidade completamente diferente, onde se ele dá uma bordoada ali, ele pode matar o jogo. Então, foi muito dele também, um cara que quis estudar muito, tudo que a gente mandou para ele, ele devorou e, pô, que craque, né? Perfeito. Primeiro, sobre o Rufino, ele acaba sendo esse jogador muito mais importante do que midiático, né? Às vezes ele não vai ser o mais comentado, o que vai fazer o gol, driblando o goleiro e tal, que ele também tem capacidade de fazer, mas a importância dele para o time no geral, talvez ele vá ser ali a prioridade em muitos jogos que ele não vai acabar sendo mais comentado. E segundo, destacar, como eu falei do mental, justamente essa postura do G3X de ir para os minutos finais ali depois do 38, com a ideia de matar o jogo e não de vamos segurar, nos acuar e ficar segurando. Talvez se o G3X tivesse voltado, vamos ficar aqui e tal, porque a gente tem que segurar mais 2 minutinhos, eles chamariam o time o time adversário para cima e acabariam sofrendo gol, o time dos impedidos, né? Só que eles foram com a ideia de matar o jogo e assim conseguiram fazer o placar até ficar mais elástico e terminar o jogo de maneira confortável. Sobre MVP ou VVV, as 2 seleções que a gente montou aqui no Minutos 8, a gente teve o Rufino nas 2 rodadas. A primeira, na seleção do primeiro fim de semana, que foi a primeira e segunda rodada, e na seleção da terceira rodada. Então, assim, e obviamente, acho que pelo jeito, pelo andar da carruagem, ele estará novamente na seleção do Minuto 18. Entendedores da bola, entendedores. Vai ser o recordista, né? Eu acho que ele vai ser recordista. Pode ser. É isso. Outro ponto eu quero uma coisa. O Tom veio pro lugar do Kelvin, né? Sim. Você falou que gosta muito de pivô. Sim. Por que vocês não trouxeram um cara com característica de pivô, parecido com o Kelvin, e um cara como o Tom, que é um cara mais de 1 contra 1, de salão e tal? A gente até trocou essa ideia ontem. Tava de bobeira, eu acabei passando na live do Gal e assisti o Ucrânia e G3X. Para quem acompanha o G3X desde o México,
vocês vão ver que o Kelvin quase nunca tá no pivô. sim. O Kelvin, ele Ele circula gira muito. muito. circula E demais. aí a gente fazia o Thor, fazia aquela. Quando não tinha o Thor, a gente botava o Luizão, que teve muito. Pô, o Luizão não tenho o que dizer, como é craque, perdeu 5 quilos para ir para a Kings League do México. Ele deu a vida, mas a linha de impedimento foi muito diferente. Até para um cara com demais. todo aquele conhecimento, e ele ajudou muito a gente a entender como fazer algumas coisas para quebrar esse problema da linha de impedimento. Então, o Tom é mais móvel, obviamente, mas ele também é meio forte, igual o Kelvin, quando você vê de perto. São características diferentes, mas eu acho que assim, até o Emerson Carioca foi mais pivô no jogo do que o Tom. Ele estava mais ali paradão. Mas isso também, o que faz ajudar muito o Tom e quem vem fazer esse papel? São os jogadores que entram. É um Nicolas, que é um ala, mas está sendo improvisado de pivô e que dá a vida. E no primeiro jogo contra vocês ele está lá disputando a bola. Sim. Na segunda bola o Rufino toma e a gente acaba fazendo um gol. Então assim, vem muito também de... Aí é o elenco inteiro. Lógico, Vamp, quem você achou MVP? Rufino. Mas dá para nomear um por um, porque é muita gente fazendo. A gente perdeu a nossa dupla de X1 e X2, né? E muda tudo porque muda a minutagem. O Alan sabe como a gente trabalha, né? Vocês também. Tem a minutagem ali, quem sai agora, por que ele sai agora? Para entrar a tal hora, mas por quê? A gente tenta fazer um plano para isso. E perdendo uma vez o Kelvin perdeu muito disso. Às vezes o Rufino fica 18 minutos em campo. E até aí sobre o que você entra um falou... mérito muito grande da equipe de vocês, né? Porque a gente estava conversando nos bastidores aqui, trocar as peças com o carro em movimento é uma situação muito complicada. E eles acabam tendo duas perdas muito significativas. Trazem o Emerson Carioca, que decide o jogo, depois trazem o Tom, que já está empilhando gols aí, trazem o Gegeu, que já faz gol de novo. Então é uma assertividade que é muito difícil de você manter, né? Até sobre o que você falou, sobre a dificuldade de alguns caras estão enfrentando como pivô, né? O próprio Choco no Mundial teve dificuldade com a linha de impedimento também. E eu estava lá de perto, acompanhando ali o trabalho de vocês no dia a dia. E a gente tinha um trabalho para conseguir fazer o Choco conseguir render um pouco mais, entender como é que ia ser a participação dele, até mesmo fora da área, o quanto ele conseguir abrir espaço para os outros jogadores serem protagonistas. Perfeito. Então isso também aconteceu. E acho que faz parte também das escolhas que o Dietrich teve e que foram muito acertadas aqui até o momento. Outro ponto, VVV, que aconteceu no jogo e que não dá para passar batido sobre isso também é K9 pênalti do presidente. Pela primeira vez. Caraca, impactou de algum jeito ali, tipo assim, causou algum estranhamento? Tipo assim, Porque... o time sentiu de alguma forma ou foi só apoio? Falou assim, cara, ele vai perder algum momento, faz parte, vamos pra Quero cima. falar um negócio. O G3X, por ser o K9, usa um pouquinho diferente da grande maioria dos outros times o pênalti do presidente. Vocês têm a tranquilidade de ter o Kelvin que, tem que cair um meteoro na Terra para ele errar de novo. Muitas vezes vocês usam para distanciar o placar ou para tranquilizar já no primeiro tempo. Perfeito. Então aí passa muito pelo que a pergunta do Alan, sobre se impactou de alguma forma ali no banco. Você fala, caralho, era para aumentar e o Kelvin perdeu. Só pedir para você, só um pouquinho para cima. Coisa Boa. linda. Impactou, não tem como falar que não. Os jogadores, de fato, eu não sei, eu não fiquei ali olhando e tal, deve ter impactado também. O pessoal vai falar que não. Assim, é aquilo, eu nunca vi o cara perder um pênalti. E outra, quando ele não batia pênalti, era shootout, ele não perde também. Ele perdeu uma vez no estádio, que o Dani Pérez levanta uma mão, e inclusive era o pênalti presidente do Gal. Falei, Gal, tem que bater, ele não, o Kelvin, pá, vambora. O Kelvin perde na semifinal do Mundial. É estranho, uma sensação estranha. A gente tinha feito um plano ontem, a gente queria entrar com o Braga, nosso goleiro reserva, dar uma minutagem para ele, porque é aquilo, às vezes o Igor toma uma... Então nosso plano era independente do placar. Aos 13 minutos o Kelvin vai entrar para bater o pênalti do presidente, o Braga vai entrar para ficar 5 minutos. Até porque você não troca colete, ele já entra direto em campo, não tem todo aquele negócio, estou entrando. Então a gente achou que era importante. E era importante o gol, né? Era importante o gol. Teve o negócio do pênalti do presidente deles, então, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas isso também faria diferença, porque eles poderiam ter perdido deles já, e aí o nosso não ia ser tão impactante. Eu acho que pode embalar no assunto, né? Já pode embalar. Acabou que acontecendo. Porque gerou essa repercussão. Acabou acontecendo que eles ativam o pênalti do presidente sem querer, é uma coisa que eu só fui ver na transmissão hoje. O juiz chega em mim e fala, não foi vocês, tal, e eu falo, não, professor, tá ali na tela, foi do lado deles. Tem um telão pequenininho atrás. E aí ele fala, não, mas eles falaram que não foi eles, talvez não foram vocês sem querer. Uma pergunta que, sei lá, eu buguei um pouco na hora, eu tentei mostrar algumas vezes e tal, pedi para o juiz de campo ajudar e tudo mais. E assim, caso o Toguro ou alguém deles tivesse batido, tivesse perdido, ou feito,
a gente ter perdido o nosso não abalaria tanto. Tem um fator psicológico que quando os caras têm, pelo menos em mim, quando eles ainda têm, você ainda fica meio sentido. E a gente sempre usou isso muito de guardar o pênalti do presidente até o fim. Agora, nessa temporada, a gente está abrindo um pouco mais o leque. Então, eu fiquei assim, a gente conversou há poucão, se fosse para perder em alguém, eu sempre achei que ia ser no JP. Ele é muito bom. É muito bom. Muito grande. Ele é muito bom. Nos treinos, você vê o JP. Você lembra lá no Mundial que eu fiquei treinando com o JP? Sim. E ele, pô, ele é muito parceiro, né? Tipo assim, a gente lembra que lá no Mundial a gente tava em Milão e tava um frio absurdo no treino lá de manhã. E o gramado, no frio, ele fica duro, qualquer queda dói pra cacete. E o JP, cara, eu sou assim, só agradecimentos a ele e o Barata, porque eles ficaram ali comigo treinando pênalti mó tempão, ele caindo. E meu irmão, Levando a eu sério. nunca tive tanta dificuldade de fazer o gol em alguém como o dele batendo pênalti. É JP. impressionante, ele é muito bom porque ele tem muita envergadura. E se ele esperar você até o final, ele vai conseguir chegar na bola, ele tá ainda ligado? consegue chegar, Ele é né? meio impressionante. Dida, né? Ele espera até o final e tem uma envergadura muito, muito grande. E eu pensei naquilo, eu fiquei pensando naquele jogo, no último jogo do Mundial, que ele fez 2 no JP. Eu falei, mano, não que eu pensava que ele fosse perder ontem. De fato, você sempre vai muito confiante, até porque eu não tinha vivido aquele momento ainda. Só que quando o JP pega, eu fico no meio que é isso, velho. Uma hora ia rolar. E o Kelvin é muito, ele é muito God, que em vez dele ir para a cabine, ele faz questão de vir tocar na mão de todo mundo e vamos lá. E todo mundo apoia ele, porque, pô, você fez os 15 últimos, presidente. Tá tudo bem. Tudo que ele fez já por dentro e fora porra, de campo, nem- assim, nem- eu acho nem- que ele tá tranquilo em relação a isso. E perder faz parte. É o que a gente comenta. Só vai perder quem vai ali bater. Não tem Claro. muito pra onde fugir. Agora, eu não faço questão nenhuma de ficar em cima do muro. Para mim, essa questão do pênalti pedido sem querer ter sido conduzida da forma que foi conduzida ontem é um absurdo. Na primeira rodada, a gente até contou lá nos bastidores, a gente, quando eu falo a gente, a Loud, né? Aperta o botão de pênalti sem querer, até hoje a gente não sabe quem foi. E o Coringa vai lá, bate, faz o gol, ajuda a gente na partida. Mas a gente sustenta a bronca por ter apertado. É demérito nosso apertar sem querer. A gente tem um botão ali, é só a gente ter um mínimo de atenção que isso não vai acontecer. Rolou com vocês também de apertar o pênalti sem, em teoria, querer apertar ali o pênalti presidente. Rolou também. Exatamente. E ontem aconteceu isso, né? Pelo que eu entendi. Eu também só fui ver hoje, porque a gente fica na correria ali do jogo, acaba que a gente deixa passar muitas coisas despercebido. E eu tava vendo a reação da cabine do G3X é de estranhismo. Tipo assim, cara, como assim? Ué, sem querer? Não, mas aí é o problema Esbarrou de vocês. ali no botão? O problema é de vocês. Lidem com isso. É porque assim, o jogo tem várias camadas na Kings League. Tem o futset, tem o escalonado, tem o fim do jogo que o gol vale 2 e tem a batalha de cartas. Isso é normal, as câmeras ficam ali. Tem um trono, sei lá o nome aqui, que é aquilo, com 2 botões gigantes, um totem, com 2 botões gigantes, onde as câmeras ficam gravando, porque pode ter momento de roubo de carta, então quem bateu antes o botão, se 37, 59, 38, então assim, aquilo faz parte de mudanças de jogos, sabe? Que faz parte de estratégia, aquilo faz diferença no jogo. Então não é assim, pô, foi mal, foi sem querer, tá ligado? Igual, o Renatinho tá certo, eu também não tem como entrar muito nisso, até porque foi no meu jogo, mas como o Alan falou, eu faço transmissão de Kings League Espanha, Alemanha, França, Itália, México, só não faço a do Brasil porque eu participo. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. É. Então, eu acho que é algo gente. que seria aceitável se fosse um treino pré-Kings League para as equipes se adaptarem ao modelo da competição. Competição rolando, acontece uma situação como essa, a regra precisa ser seguida, ele precisa Tem que acontecer. sustentar. Até para dar o Querer exemplo para as próximas Exatamente. vezes. Sem querer, dentro de campo, é falta, é pênalti, é gol, Perfeito. é tudo. Perfeito. Isso faz parte. O Liminha Você tocou depois no ponto argumenta perfeito. dessa forma no lance do Se pênalti. tiver ele uma fala, falta sem "Mas querer, é foi sem falta. querer, foi Pênalti sem querer." querer é pênalti. Pô, é Gol pênalti. sem querer é Gol gol. contra sem querer é gol. E isso faz parte do jogo. Exatamente. E E outra, define jogo. até porque você pode usar isso para benefício. Seu time está cansado, abafou, 14 minutos, só dá os caras. Pênalti pro Encosta lá, presidente. né? Porra, não, mas foi sem querer. Ué, mas como assim? Quem foi? Não, tem que ver, puxa o VAR, não foi aqui E não. aí o jogo já Foi- parou. E aí você não foi lá do lado deles. Aí o juiz, ué, não, mas tá no telão aqui, não, mas aqui não foi. É melhor eu lá. E tal. E outra, porque o pessoal da live vê, né? Eu não vi o jogo ainda inteiro, mas o pessoal mandou o clipe hoje. E o próprio cabine dos Desimpedidos sabe que eles apertaram e falam, não, vai ter que ser o Toguro. E rola um movimento que, infelizmente, sobre E, outra, acontece. e tem isso também, tem essa regra também agora que o Toguro não precisou bater depois, foi shootout, que o Igor até pega, né? Mas enfim,
o Toguro teria que ter descido para bater. Exatamente. E Perfeito. sobre Presidente. isso, a gente tinha comentado na semana passada, BBV, que rolou é, também você a tem polêmica informação, do pênalti dos impedidos, que, tipo assim, tinha um disse-me-disse que a comissão não tinha deixado o Toguro bater, ele queria bater e tal, não sei o quê. Cara, ontem o Serginho, que faz parte dos impedidos, me procurou e trocou uma ideia comigo para falar, cara, Procurou para dar informação no para dar no informação minuto 18. no minuto 18. Falei assim, cara, eu assisti teu programa e tal, não sei o quê, para te explicar o que que rola. O que ele falou foi o seguinte: eles não estão impedindo o presidente de bater. A comissão técnica não está impedindo. A única coisa que eles estão pedindo é que os presidentes que eles consigam ir ao treino. Se eles forem no Treinar. treino e estiver junto com o time lá e treinar, eles vão bater. Se ninguém aparecer no treino, eles vão pelo shootout. Essa foi a informação que passaram pra gente. Então aqui estou deixando aqui o espaço, a Aí. informação que vem da comissão técnica dos impedidos, que é esse. Eles não estão impedindo ninguém de bater, eles só estão pedindo para que os caras apareçam no treino. Se forem no treino e treinarem lá com os caras, eles vão bater o pênalti Graças do Agora, presidente. não ponto. acho isso nenhum absurdo não, tá? Não, graças ao Camargo a gente chegou O Camargo. nessa tese semana passada. Que eu falei, se eu sou o presidente do time e vou descer pra bater e o técnico fala não, eu falo, você não, também. Tchau. Agora, se eu não aí o Camargo falou, pô, aí o Toguro não aparece. Aí eu falei, o Toguro não aparece no treino. Tá com o copo balada lá desde a hora que chegou lá na cabine dele. E aí vai descer pra bater o pênalti, pô, a vida de todos os caras lá em jogo e tal. Aí também é foda, né? Então, eu só trouxe essa ponderação porque me procuraram para dar aqui E aí faz todo o sentido. direito de maneiro da resposta, postura então eu dele trouxe aqui a também, informação do claro. Serginho. Então, assim, óbvio que eu acho que isso tudo aí não tem impacto na decisão equivocada de não terem rolado o pênalti presidente ali. Só estou trazendo uma contextualização do todo, né? Do todo dos impedidos que têm optado pelo shootout, mas com um motivo. Ele falou que quando o Yuri bateu na primeira rodada, o Yuri tinha ido no treino, tinha ido treinar e tinha batido no Digo treino dos mais, pênaltis. Togurão ia ter que bater ontem sem treinar, hein? Exatamente. Olha lá. Foi isso que rolou. Foi isso que rolou. Não dá, desculpa, gente. Apertou sem querer. Ema, irmão. Cada um com seus problemas. mas eu volto a problema dizer seu, também. tchau. Foi sem querer que o Wembley, velho, acertou a cara do Thor. De fato, foi sem querer. Foi sem querer. E Mas- volto a dizer também, essa questão do pênalti, por mais que eu ache justíssima a justificativa por parte dos desimpedidos, eu mantenho o que eu falei também do início do programa, que eu acho que o presidente tem que bater. Então seria legal se o Toguro pudesse fazer um esforço, Sim. principalmente enquanto o Yuri não estiver aí, não sei se ele ainda está de viagem, se ele já voltou, não sei como é que vai ser, sei que ele tinha viajado para, acho que ele foi a um jogo da Champions League. Seria interessante que ele fizesse um esforço para estar pelo menos presente. Se ele Exato. não Sim. conseguisse estar no treino, mas estar no dia a dia dos jogadores, para que ele sentisse a confiança da proximidade do Toguro com a equipe e ele pudesse bater o A pênalti, gente falou né? Que é o sobre a ideal. identificação dos presidentes do Desimpedidos com a camisa Desimpedidos, né? A gente comentou bastante sobre isso na semana passada, que sente uma diferença dos outros times, de presidente dos outros times, com os presidentes do Desimpedidos com a camisa. E acho que aí também explica muita coisa, né? Não adianta você botar um cara só por botar o cara. Tem que ser um cara que, pô, Esteja tá ali afim, contigo no dia a dia, né? que vai estar lá, que vai querer participar, que vai querer estar junto com os Sobre moleques lá. essa polêmica, a gente tem o clipe do Liminha, meu diretor? Com o Toguro na discussão da cabine? O clipe da Pokébola? Pai, que esse jogo é nosso, pai. Vai Ah, que caçar Pokémon o quê? Pega minha Pokébola aqui então. O bom é que dá pra ver que o Liminha fala com raiva mesmo, ele tá olhando a câmera. Aí, ó! Cara, esse Bola. clipe aí é sacanagem. Pokémon, pai, que Não, esse jogo é a reação do Gaules, ele não tá esperando, é impressionante. Cara, deu pra sentir que o Liminha não tava pra Não brincadeira, né, tava, Liminha? nosso Liminha cresceu, né? Às vezes ele perde a cabeça, ele fica doido ali na cabine de transmissão. Mas é o que a gente tava falando também, figuraço o Toguro. Acrescenta pra caramba na liga. Então faz muito sentido essa questão do pessoal do deck, do Fumaça e da comissão. Tem que estar um pouquinho mais presente, porque aí pode cobrar. A gente vê o Gal, o Gal dá uma pesada mas o Gal tá presente. Sim. O Gal tá junto, o Gal manda mensagem pessoal, o Gal chega lá, sai depois do treino, fica treinando depois. Olha a evolução do Gal. Isso também vem muito, ele fala isso em live, vem muito a Kings League, ajudou muito disso dele, e ele quer ajudar mais o time. Sim. Ele com certeza abalou completamente quando ele chegou lá e perdeu um, assim como o Alan. Deve ser muito duro para vocês. É horrível. Porque tem 13 pessoas lá sentando, te dando apoio, 20 pessoas no banco te dando apoio, e de fato só querem o bem, e se você perder tá tudo bem. Mas você sente, velho. Claro que certeza. sente. A pessoa E o que Gal, tá- ele também é um cara que ele compra o barulho do time pra cacete, né? Como você falou, assim, ele tá junto com os caras no dia a dia, ele tá cobrando e ele externou isso, inclusive,
na live, né? A gente tem até o clipe também do Gal no pós-jogo, que ele tá bem chateado. E aí, ó, com Kings tudo que League, aconteceu, quer né? entrevista com o presidente? Aprende a respeitar, vai pro caralho! Eita, essa aí me pegou desprevenido. Você não tinha visto Eu não essa? tinha visto essa não, velho. Você não tinha visto. O Gal, ele acaba o jogo Eu assim, acho que foi bastante um acúmulo de insatisfeito, coisas, né? Bastante satisfeito com as coisas que foram acontecendo no decorrer da partida. Acho que tanto a parada do pênalti do Uma presidente, delas tantas do coisas que pênalti. Acho que aconteceram. o pênalti também, ele se incomodou bastante. Claro. Exato. Você não falou do pênalti, né? Do primeiro pênalti, quer falar? Então, o pênalti do Tom, de fato, é interpretativo, velho. É igual eu olhei do Douglinhas ali, a gente vai falar um pouquinho depois. Cara, dá pra dar e dá pra não dar. Ligado? Teve um nessa semana na Espanha, na minha live, você faz a votação, fica 55-45. É muito duro. Eu fiquei muito mais em choque com o impedimento do Tom. Deram o impedimento do Tom. Eles falam na transmissão que é pro Tom. Só que quando a gente fala em campo, ao lado do campo, o que está acontecendo e tal? Ele saiu de trás da bola. Não, a gente está vendo o impedimento do Keno no início da jogada. E na transmissão você vê que o Keno está fora da área. Então, assim, foi muito bizarro. O gol é anulado e o VAR não aparece na TV, mas Vamp e tal. Ah, é verdade, esse VAR não apareceu. Cara, mesmo. não apareceu pra depois gente. de um gol que é dado pelo árbitro de campo, o VAR chama, fala, opa, pode ser que não. O árbitro de campo não vai até o VAR, não dá nenhuma satisfação para a transmissão. Ah, Vamp, o árbitro não tem que dar satisfação? Talvez não. No futebol da sua rua. Na Kings League ele tem que dar. A Kings League é assim. A Kings League foi criada com moldes e regras um pouco diferente para o futebol ficar mais legal, mais justo e mais até rápido, né? Os VAR estão demorando muito também. Então, assim, para mim essa do Keno, porque ficaria 5-1 pra gente. E até porque o árbitro está Puta microfonado com o áudio dele vazado para isso, né? Pra Para que a isso. gente tenha ali e esteja escutando verdade. como é que o árbitro está lidando durante Até- a partida e quais são as escolhas que ele Até está fazendo. agora não lançaram essa imagem, né? Não passou na transmissão. Não tem Pra essa gente imagem. não passou. Não passou, Não tem, não não passou. tem essa imagem. Tanto que, eu acho que foi você que falou pra mim, pô, igual o Douglas não passou. Daí eu falei, pô, o impedimento é um negócio simples. Ou tá, Não tem interpretação, ou não tá. impedimento, ou tá ou não tá. interpretação. Não tem Mas interpretação. os caras têm que pelo menos jogar, mesmo que seja depois, você apresenta a prova ali, né? E foi o que a gente público, conversou os antes dali técnicos, de pra todo começar, mundo. o minuto 18, que eu falei pra você. É óbvio que na hora do nosso lance, que a gente vai chegar lá, no Douglas do pênalti que aconteceu, é óbvio que eu sabia que o lance era interpretativo e que muitas pessoas poderiam achar pênalti. Eu não sou burro, eu sei que aquilo ali era totalmente interpretativo. Sim. Eu vou falar que não foi porque eu torço pro Real Elite. Mas tem pessoas que vão falar que foi pênalti, tudo bem. A minha indignação ali era que o árbitro ele não pode marcar uma coisa convicto na frente dele, não ir ao VAR e o VAR mudar a marcação de campo sem que o árbitro de campo veja o que aconteceu. Perfeito. E o que aconteceu foi isso. O árbitro ele não marcou o pênalti, mandou o jogo seguir, na cara dele. Pode ter sido pênalti, só que ele teria que ver o lance no VAR para ter noção se foi ou não, para mudar a opinião dele. Exatamente. Ele não viu o lance e quem mudou a opinião dele foi o árbitro de vídeo. Ou seja, o árbitro de campo não teve decisão nenhuma. Exato. Ele marca uma coisa na frente dele, alguém diz para ele, ó, foi pênalti. Ele não vê o lance Ele não viu. e ele muda. E para mim isso é um absurdo. E se caso isso acontecesse, hoje eu peguei esses dois lances, dei uma olhadinha na live também e comparei muito com a liga que é o molde, que é o modelo que a gente tem que seguir, né? E esse fim de semana, rodada 9 aconteceu e a mesma situação. Tem a jogada, não é igual a do G3X que não tem a imagem, tem a imagem, só que a imagem é inconclusiva. E aí o juiz fala para o áudio, a cabine do VAR também está microfonada, então a gente escuta o diálogo, seria bom. que isso é muito legal e tem que acontecer no Brasil também. E aí ele fala, imagem inconclusiva, sigo com a decisão do campo. Gol. Parecia na imagem que estava impedido, foi um gol do Javier Espinosa, jogo do Aniquiladores. E o defensor é o Olivo, um bom zagueiro do Los Troncos. Eu achei que estava impedido. Só que o juiz fala, aqui tá 50-50, tá 50-50 é a minha decisão que foi antes do campo. Exato. E a nossa ponderação da cabine era exatamente essa. Cara, se você quer dar o pênalti, pelo menos veja o lance. Se você não viu, desculpa, tem que não seguir a pode. marcação do campo. Você não E era pode a dar um nossa- pênalti, você não nossa pode dar um nossa pênalti que ponderação foi era a essa. 1 metro de você e você achou que não foi. E aí o cara que tá lá, sem temperatura de campo, sem ver o lance ao vivo ali, o cara tomar a decisão por você. Isso aí, Exatamente. pô, pelo amor E de só Deus. fazer um não tem adendo como. aqui, Fique à vontade, Melino. voltando ao assunto que vocês tinham comentado antes e que eu não quis cortar porque a gente já foi logo para outro assunto. Essa questão está sendo muito debatida desde ontem do que os presidentes podem falar ou não de seus jogadores enquanto eles estão na cabine. E eu acho que isso não tem como você avaliar. Ah, esse falou, então esse aqui pode falar. Esse não falou, então... Eu acho que você tem que avaliar pelo que esse presidente tem de proximidade com os seus jogadores. Perfeito.
Por exemplo, se o Gaules ele tá no dia a dia, os jogadores respeitam, os jogadores sabem que ele vai brigar pelos jogadores quando os jogadores precisarem, e sabe que aconteça o que aconteceu, o cara vai colocar a cara, ele vai ter mais liberdade para que, se ele quiser cornetar ou falar alguma coisa, ou reclamar, ou cobrar algum jogador, que esses jogadores sabem que, não, peraí, ele está com a gente. Já é diferente de uma situação especificamente como a gente teve do exemplo do Toguro, que a gente teve o Desimpedidos com o próprio JP indo Cobrando, pessoalmente cobrar ele e perguntar, você está com a gente ou está com os caras? Exatamente. E aí mostra que existe até onde você pode ir e até onde você não pode ir, dependendo do quanto você tem o seu elenco na mão, entendeu? Você vai tendo os caras do seu lado, tipo assim, o Kelvin voltou a jogar, perdeu um gol, o Gal pode xingar ele de todos os nomes. Os caras são, porra, proximidade que eles têm, intimidade que eles têm hoje em dia, é uma parada São que, amigos. pô, vai morrer ali e já era, acabou, faz parte do jogo, como você faz. Eu tenho um negócio, né? Você joga com um amigo seu, você toca a bola pro seu amigo, amigaço, cara a cara com o goleiro, o cara perde, você xinga ele de todos os nomes. Você cola num futebol que não tem amigo seu, você toca a bola pro amigo do seu amigo que você nunca Mesma falou na vida, o jogada. cara perde, você fica quieto, velho. Exatamente. É uma diferença muito grande. Vamos falar de Fury Loud, Renatinho? Porque eu acho que a produção deixou o Funk Ball e o Real List pra gente ficar no final, Capita. Tá bem, eu quero matar logo esse leão aí, logo. já queria Vamos, falar logo de cara. vamos matar esse leão agora, então? Como é que foi, Renatinho? Porque assim, cara, durante Ué. o jogo, é óbvio que quando aconteceu o Fury Loud, cara, assim, a gente tava num clima de merda lá na cabine já. Eu e o Capita, o Caleb tava animando a gente, vai ver. Porque, pô, é a frustração pela derrota. Porque a galera acha que a gente não fica chateado. Só que, mano, a gente tá ali no ar, na live, tentando de Na alguma verdade, forma entreter as pessoas. Só tem duas opções. Ou você tá humilhando o seu atleta e xingando o time inteiro, ou então você tá feliz que Exatamente. Só que eu tava, tipo assim, destruído ali, psicologicamente, pela derrota que a gente teve pro Funk Ball. E aí eu comecei a assistir o Fury Loud, cara, e eu juro, mano, não tô de sacanagem, Renatinho é meu irmão. Eu conseguia olhar na cara dele a frustração que ele tava tendo com o jogo, que era basicamente a mesma que eu tava tendo anteriormente. Falei, cara, que merda, porque tá dando tudo errado. E é um moleque que eu vejo todo dia ali se esforçando para as coisas aconteçam da forma certa na Loud, se dedicando dia e noite para as coisas acontecerem. E, cara, chegou no jogo e a gente não conseguiu ver essa Loud em campo correspondendo às expectativas que você mesmo tinha sobre o time até esse jogo, tá ligado? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Eu falei, cara, quando você foi pra tela então, né, pra cabine, quando o Coringa bate pênalti, você volta e você que tá na tela, ele ficou lá. eu olhei pra tua cara e falei, mano, é a cara que eu estaria se eu estivesse ali também. E eu queria a tua visão sobre o que aconteceu na partida, o que você achou? Então, por isso que eu fiz questão de, quando a gente estava comentando antes, falar sobre a relação que a gente consegue ter com os jogadores da equipe, né, de estar no dia a dia e tal. Ontem, boa parte da transmissão eu fico quieto, calado mesmo. Eu sempre tento levantar o astral, mas ontem eu fico quieto porque eu sinto que a gente não entrou em campo. E o Esaú estava com a gente na cabine, então não é como se eu estivesse falando algo, porque eu estou na cabine e eu não falo para os jogadores, e quando acaba o jogo ali eu falo que antes de qualquer coisa a gente precisa tomar vergonha na cara. E teve muita gente que falou, cara, você pode perder o elenco com isso, e cara, eu tenho a maior tranquilidade do mundo, eu não falei porque eu estava de cabeça quente, eu repeti na minha live quando cheguei em casa, eu repito aqui que para mim a gente precisa tomar vergonha na cara. Tem vários jogadores da Loud que assistem e, cara, eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo porque eu desenvolvi uma relação de amizade com eles. Eles sabem que eu vou cobrar, porque eles sabem que eles podem me cobrar de estar ali no dia a dia, de estar presente a todos os momentos, todas as horas que eles precisam. Eles estão entrando em contato comigo, estão falando. De ontem para hoje eu recebi mensagem dos jogadores e me incomodou demais, porque eu já tinha falado essa questão sobre, na minha visão, o VVV vai ficar chateado comigo, mas para mim a equipe da Fúria, por mais que esteja empatada em pontos com o G3X, está sendo uma equipe que está botando terror mesmo na competição. E eu esperava sim que a gente pudesse perder tecnicamente, mas na animosidade, na vontade, isso me mata. E a gente não entrou em campo ontem, na minha visão. A gente assistiu a Fúria jogar, parecia que eles estavam treinando e a gente estava ali completando a quantidade de jogadores que precisa para ter uma partida de futebol. É muito cruel você começar o jogo da forma como foi, mano. Primeiro que foi nesse jogo que tem, eu vou falar, né? Tem um encontro dos dois ali no meio da quadra, do Luquez e do Lelete, e o jogo segue. Sim. E aí, a gente tem que falar também que esse lance foi parado 2 vezes durante a noite em 5 jogos. Tiveram 5 jogos, em 3 deles teve um encontro. Em 2 foram parados,
inclusive em um foi dos nossos. O Davi ia sair cara a cara O com o Davi goleiro, ia sair cara a pararam o cara lance. com o Nosso também, o Tom ia sair de cara a cara com o Exatamente. goleiro. Vocês Pararam, estão deram falta. certos. Pararam o Pararam lance, né? também. Pararam o lance até nem por falta, mas Não, tipo, eles não deram pelo falta. Exatamente. algum E aí, encontrão. o Davi acontece a mesma coisa com o atleta do E futebol, o seguiu. Davi ia sair cara a cara, bum, parou o lance. Beleza, eu quero fazer só esse ponto. Outra coisa que você quer falar sobre isso? Então, pra mim vocês estão corretos em relação a isso. Os árbitros precisam ter uma coerência, e se em todos os jogos eles estão parando, eles deveriam ter parado da Exato. mesma forma. Mas o meu ponto é que o jogo pra mim foi tão constrangedor Ah, tá, que você eu nem não para tenho pra assim reclamar, um né? ânimo pra ficar reclamando Exato, no tá. pós-jogo de que não teve... Sim. não pararam o jogo, não encontrou no primeiro lance da partida. Entendeu? E o outro ponto é que é de uma crueldade sem tamanho você pegar o Lelete no X1 e talvez, a gente tava até conversando fora do ar, talvez a melhor opção nem seja enfrentar, mano. Seja Ia você tentar segurar tirar, segurar. Amenizar o prejuízo, né? o menos Sim. ataque possível que o Lelete tiver, melhor. Porque, irmão, ele saiu 2 vezes contra o goleiro. Uma ele pedalou e deixou o goleiro no chão. E a outra ele meteu um chapéu que a bola pegou no teto da quadra e caiu dentro do gol e escorreu na qualidade. rede. É sacanagem. ele Então, não vai errar nenhum se ele disser assim. Mas eu ainda me incomodo porque eu sinto que está havendo uma displicência na hora da gente caprichar no espaço. Eu tinha falado isso no jogo contra o Real Elite, que a gente tem a posse de bola ali Sim, e o Real e Elite rifa muito. finaliza menos, mas quando chega é mais eficaz porque capricha no passe, capricha na chegada ao gol. E a gente, até na vantagem numérica, não consegue aproveitar. No jogo de ontem, em dado momento, a Fúria, quando tem a vantagem numérica, eles chegam quase dentro do gol para fazer a finalização. Então eles vão garantindo. Porque quando você tem menos jogadores em quadra, você tem que valorizar a posse de bola para não ceder, porque todo ataque é uma chance de gol. Então você valoriza a posse para não ceder o ataque para o adversário. E na minha visão, a gente não está fazendo isso. A gente trata a bola de qualquer jeito e acaba devolvendo a posse e infelizmente vai sofrer e o futebol pune, né? BBV, você é um cara que acho que é o que mais tem experiência enfrentando a Fúria até aqui, né? Porque você enfrentou a Fúria 3 vezes já. E você também é um cara que, construiu uma amizade com o Maurição, também trocaram muita informação nesse sentido e conhece a galera que tá na Loud também fazendo de frente. Queria a tua percepção do que foi esse jogo, porque eu acho que, assim como o Renato falou, eu também concordo que a Fúria quase que não tomou conhecimento da Loud durante boa parte da partida ali e tem um escalado muito forte que o Lelete acaba decidindo o jogo de novo, né? Eu fico nessa sua última frase. Sei que pro Renatinho é difícil, é frustrante pro torcedor da Loud, mas quem já tá na Kings há um tempo sabe o quanto é difícil você sair tomando 2-0, velho. É difícil, ainda mais com um time que tão organizado igual a Fúria, né? Um time que sempre foi muito o espelho pra gente, né? Eu no início sempre falei isso pra vocês, a gente foi pegar a Fúria no primeiro amistoso e realmente a gente ficava, eu principalmente, tentando aprender muito ali, porque só tinha craque em campo e continua assim hoje. É muito difícil você pegar o Lelete numa jogada dessa. É uma jogada polêmica? Eu não vou deixar de falar. Claro que é polêmico. Teve 2 que pararam, um não parou. Não achei falta do Lelete. Poderia ter parado? Talvez poderia. Mas quando não para e o Lelete já faz um gol daquele, e não é só o gol, é o jeito que o Lelete faz o gol. O Lelete, ele dança na frente do Cauã, depois dá uma cavadinha linda. Assim, o Lelete teve, acho que umas 5 chances dessa no campeonato e ele fez talvez os 5 golaços. Tem uma que ele sai de frente no primeiro jogo e dá uma... Exatamente. E rapa o goleiro. Contra o Dendele, não é isso? Ele vem puxando, né? Cai de bunda. Além do gol e de você sair atrás, é a forma que você toma o gol, que também abala. né, mano? Você fala, mano, e agora? O que eu vou fazer para segurar esse cara? Você não segura mais, já era. Porque tem 4-4 em campo e já era, ele deixou 2-0 o jogo. E é difícil você voltar atrás. Num time que tem o dedo para marcar. Jefinho, Lipão. Lipão, que não tem o que dizer, é um timaço, velho. E é claro, né, difícil. tem algumas questões de bastidores, questão de vestiário que a gente comentou que não tem como ser falado, mas uma coisa que me incomodou antes do jogo e que eu não estou falando que a Fúria está errada. A Fúria está voando no campeonato, os jogadores têm motivo para estarem assim e eu falei, tenho muitos amigos lá, antes da partida eu estava trocando ideia com o Dedo, que é um irmão, mas você percebe o clima de descontração, eles estavam, o aquecimento das duas equipes é lado a lado. Vocês estão presentes, vocês sabem como é que é. A gente concentrando ali e eles fazendo um bobinho, dando caneta e grito. A gente sai da nossa preleção, a gente numa seriedade, eles escutando música. Então eu esperava que a gente chegasse com uma animosidade diferente. Isso que me incomodou principalmente, porque eu não senti. E eu volto a dizer, eu tenho a tranquilidade de falar isso, porque eu sei que os jogadores também não estão satisfeitos. Não é uma chateação que parte só da minha pessoa. Você consegue ver pelo semblante deles, pelo discurso deles, pela conversa com eles, que eles não estão... às vezes o público acha que o pessoal está lá de sacanagem e tal. Por exemplo, o Rock estava um mês
sem ver a família dele, e hoje ele está podendo encontrar a família dele. Então não tem ninguém ali brincando, então tá todo mundo muito chateado, mas foi o que a gente falou da própria entrevista do Elber na situação do Fluxo. A gente não tem tempo hábil para chegar e ficar chorando pelo leite derramado, é focar na próxima partida e mudar absolutamente tudo que a gente está falando de errado, entendeu? E aí vai ficar aqui a pergunta, Renato, que eu não sei nem se você vai responder, né? Mas aí você fica à vontade para não responder. Eu sei que a saída do Exaú ontem impactou muito no jogo, né? A gente veio conversando com o Exaú, um dos caras que melhor usa o pé na competição, o Bebê, você sabe muito bem melhores disso. Talvez do goleiro, mundo. Talvez do mundo. Eu nunca vi um goleiro igual ele. Um dos melhores Talvez. goleiros. Vitor Vidal é mais confiante que o Exaú. Mas eu vi o Exaú dois jogos, eu falei, mano, eu nunca vi uma quebrada igual aquela. Pô, é impressionante. Não, o cara é sensacional. Sensacional. E aí vem a Laude sem o Exaú, de última hora, como você falou, que tipo assim, ele estava planejado para jogar e chegou no dia anterior e falou, mano... Então, o que acontece? A gente iria para o jogo com o Exaú. Era fato. Todo dia de treino antes do jogo, não só na Laude, mas na grande maioria das equipes, você faz um rachão, porque você não quer exigir o máximo fisicamente dos jogadores para eles chegarem descansados e quer descontrair o ambiente. No rachão, o Exaú acabou se lesionando, ele teve uma torção no joelho, nada de ligamento que vai tirar ele da competição, mas ele ia precisar ficar fora dessa rodada. E a gente recebeu a notícia ali cerca de, 24 horas antes, talvez até um pouco menos, que a gente precisaria tirar o Exaú. E a gente teve que trazer o Rafa Neguinho, que estava num processo de que ele ficaria fora. Ele já tinha até postado em suas redes sociais que não iria jogar. A gente comunica a ele que ele vai ter que jogar, a gente tem que fazer essa mudança de última hora. E é claro, né, que dá uma balada, porque ele é um jogador que é imprescindível na nossa equipe. Isso que o Velho Vamp está falando do que vocês viram nos jogos, no treino consegue ser ainda mais bizarro, a quantidade de gols que esse cara faz e o quanto ele ajuda a gente, principalmente no momento do escalonado, porque uma coisa que a gente mentaliza quando a gente começa perdendo o escalonado, eu tô na cabine, eu olho para o Exaú do meu lado e falo, porra, se esse cara estivesse lá talvez seria diferente, porque a gente consegue jogar com o goleiro o tempo inteiro e ele chegando e ajudando. A vitória contra o Fluxo passa pelos pés do Exaú, que começa o escalonado já dando assistência, então foi uma perda muito significativa, né? E falando também sobre esse assunto do Exaú fora, né, e o retorno do Rafa Neguinho, eu não sei como é que a Laude vai se portar agora daqui para frente nessa próxima semana, se vão acontecer mais mudanças em relação aos wildcards, que nessa semana foi Gão, Iago Soares e Rafa Neguinho, o Exaú ficou de fora, não sei, aí depois, enfim, se você tiver vontade para falar sobre isso, e se não também, tudo bem. Mas outra coisa que aconteceu foi a entrada do Kawa, né? O Kawa veio para o gol e acabou também sendo um personagem principal desse jogo também, por tudo que aconteceu, talvez dentro de campo, ele acabou pegando o pênalti também durante a partida do Chris Guedes e tal, foi importantíssimo, acabou errando em um lance ou outro, mas também faz parte, todos os jogadores estão suscetíveis a erros ali na Kings League, e muitos já erraram, os melhores já erraram, então assim, só que no fim do jogo acabou acontecendo aquele lance que a Kings League, ela faz a votação do MVP, entregam para o Kawa, numa coisa que é absolutamente desconfortável e que eu não acreditei na hora que eu olhei, porque ao vivo ali eu não percebi o que aconteceu. Eu estava registrando minhas coisas para ir embora para casa da live, então eu nem vi o que aconteceu. Só vi no clipe hoje de manhã. Sim. Então assim, eu queria que você também, que você foi um dos caras que mais contou na rede social sobre isso, falasse um pouquinho sobre o Kawa, sobre o jogo e também um pouquinho sobre o que aconteceu. Depois que você falar, a gente vai rodar a entrevista aí na tela para mostrar lá o que de fato que rolou com o Kawa lá no fim do jogo. Primeiro já ser muito objetivo de que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso estar chateado com o desempenho da minha equipe e ainda assim comprar o barulho do meu jogador. O Kawa é um moleque extremamente compromissado, dedicado, não chega um minuto atrasado em nenhum treino, em nenhuma sessão de físico, o que for. Ele está sempre lá, de grupo, tem uma relação excelente com todo mundo. Recebeu a notícia de que teria que jogar, que não era a expectativa dele, muito próximo do momento do jogo. Não fugiu da responsabilidade. Ia enfrentar nada mais, nada menos que o melhor ataque da competição. Como eu disse, uma equipe que está botando terror em todo mundo. Não acho que ele faz essa partida tenebrosa que as pessoas estão pintando. E eu ainda assisti o jogo de novo hoje de manhã para ver isso. Ele faz um milagre num chute do Lelete, ele pega um pênalti presidente e ele realmente falha com a bola no pé ali e realmente acaba patetando, ele sabe disso, ele está muito chateado com isso, mas eu acho até muito injusto porque se for levar por esse critério, foram vários jogadores da nossa equipe que sentiram a pressão, sentiram o tamanho do jogo e que erraram passes durante o jogo. Claro que ele é uma posição ali crucial, que se você errar o passe, você toma o gol e foi o que aconteceu. Mas estava todo mundo errando, estava todo mundo assustado e não foi diferente com ele. E quando eu soube, né, que ia acontecer essa situação, eu já tinha
saído da cabine e ido pro vestiário. O Baeza veio me informar e eu falei, cara, então, eu posso dar entrevista no lugar dele? Porque eu iria falar que, na minha visão, é uma clara desrespeitoso, demonstração pô. de amadorismo É da desrespeitoso. Kings League e de uma falta de conhecimento do país que eles estão trabalhando. A gente teve essa situação em 2019 com o Sidão, que já havia sofrido com depressão e foi escorraçado depois de um Vasco e Santos no Pacaembu, se eu não me engano. E se eles tivessem um pouquinho de conhecimento, Leitura de eles teriam situação, um né? exemplo do que já aconteceu, que foi um goleiro, que foi uma falha numa saída com o pé e foi uma entrega de prêmio popular de votação de MVP. E eles me autorizaram a falar e aí foi quando chegou a notícia de que não, porque ele já tinha dado a entrevista e já tinha acontecido tudo isso e eu só encontro o Cauã já dentro do vestiário, chateado com isso, né, evidentemente. E um ponto positivo é que hoje eu, quando postei nas redes sociais, recebi o feedback de muitas pessoas. O Andres foi um que me mandou mensagem, o Lipão me respondeu, o Barata, o GB, muitos jogadores que estão disputando a Kings League, o próprio Lucaneta, que teve uma situação, e o Sidão também respondeu. Então dá pra ver que, tipo assim, não é como se fosse algo que a gente está batendo cabeça sozinho. Os jogadores estão alinhados que não é pra Claro. acontecer, entendeu? É Foi porque, falta tipo de assim, leitura você da expõe ao liga. ridículo uma situação que não precisava, tá ligado? Tipo assim, todo mundo ali tá suscetível a erro, né, Bebê? Tipo assim, todo mundo ali acaba na competição, acaba jogando, tá suscetível a erro, mano. Faz parte, os presidentes estão suscetíveis a erro, os jogadores também estão, a comissão técnica também tá. Então, assim, aí você pega e você coloca alguém ali, porra, aos olhos do público pra ser ridicularizado, isso não faz nenhum sentido. E a gente sabe, tipo assim, as pessoas falam assim, porra, mas o futebol respira futebol zoação. Mano, não é, cara. Não é a partir do momento que você está desrespeitando uma pessoa. E se fosse você que está na sua casa, achando graça a situação, colocado naquela postura ali, você acaba de falhar. No momento que você não gostaria de falhar, você é colocado ao ridículo na frente de todo mundo, provavelmente você ia se sentir mal, E tá é ligado? importante- É importante que isso não aconteça novamente, porque, caralho, é inadmissível que a Kings League tenha achado ok colocar o moleque ali aos leões, tá ligado? E é importante que as pessoas não confundam. Quando eu estou reclamando disso e me posicionando enquanto Loud, eu não estou reclamando de você no chat que fez uma piada. O torcedor, o público, ele é soberano para zoar quem ele quiser. Eles podem achincalhar o Cauã e eles têm todo o direito de fazer isso. O meu problema é a liga, enquanto organizadora Bater da palma competição, pra essa- bater palma para uma situação como essa de ridicularizar um ativo da competição, entendeu? Eu acho assim, óbvio, né? Teve minha cabine também esteve envolvida nisso, né? Eu acho que o Gal já falou algumas palavras ontem, o Kelvin abriu uma live bem abalado hoje e também deu suas palavras. Assim, a gente jogou com Cauã, né? O Gal falou ontem que não sabia ou não lembrava do caso Sidão, eu não vi o clipe de fato, mas assim, o Cauã sempre foi um cara que a gente adorou, como você falou, ele é muito bom de grupo, é muito bom goleiro e eu acho que foi tão constrangedor para ele que ele solta uma frase que eu não acho que nem sai tanto assim dele. Porque ele fala que a liga também é entretenimento. E eu acho que naquele momento ele está tentando se defender. E defender também os presidentes e a votação, de tão homem que ele é. Então ele fala, pô, aqui é uma brincadeira também, tentando trazer para ele uma parada. E isso me deixou mais triste ainda, porque ele sabe o tanto que a gente gosta dele, o tanto que ele é um cara que o Anders e o Kelvin, a gente jogou e sempre teve com ele, um cara que a gente confia demais. E eu vou comparar a situação numa situação que me deixou frustrado também e que envolve vocês dois, e que também foi uma polêmica da Liga, a gente sempre conversa sobre isso, eu não tenho problema nenhum. Teve o caso do jogador da Loud poder entrar ou não. O Gal chegou em mim, a gente estava num treino na arena, lá da Kings, era um sábado, e óbvio, nem tudo a gente toma decisão em conjunto, mas a maioria das decisões no G3X são em conjunto, por isso que nossos presidentes são muito foda. E ele me chama no canto assim e só fala, ó, mensagem que eu recebi. E aí tá lá falando, pô, será que pode, será que não pode e tal. Eu falo, estágio, porra, por mim, sim. A gente vai jogar com a Loud lá na 7ª. Vai que a gente precisa disso. Nosso jogador tá machucado. O Anders ainda não estava machucado. Nosso melhor jogador do mundo tá machucado. A gente pode ter. Vai que lá na frente a gente precise disso. O lance eu falei, é uma covardia a gente ter que ler essa mensagem. Sim. Porque aqui a gente só perde. Se eu falo não, eu sou um prego com o Maurição e com o pessoal da Loud, com o Coringa e todo mundo, pô, Vamp, tá começando agora o campeonato. Ontem você ganhou por causa de um colete. Hoje você tá querendo, saca? Então, assim, e se você fala, pô, sim, ok,
eu posso ficar meio pá com o meu parceiro estagiário, que, pô, era um jogo que já tinha perdido pra gente um dia antes, né, 2 dias antes, com uma situação de colete que já é de regra e, pô, você é um cara numa regra de um lado, mas não é na do outro. Então, assim, é uma covardia, às vezes, da Liga botar a gente nessa situação. Né? Dá pra ver que a entrevistadora tá completamente em choque, constrangida, o Cauã mais ainda, porque eu acho que é aquilo, se tem alguém na produção, e sempre bom lembrar, galera, que a gente sabe que tem gente da Kings League assistindo isso aqui, e não é só crítica, às vezes é uma crítica, mas ela pode ser construtiva, pode ser para ser melhor na próxima. Velho, a produtora pega ali e fala, gente, corta as câmeras, bota os gols, não precisa fazer isso, ter essa sensibilidade, porque é igual vocês falaram, eu não entendo, um time está perdendo de 5-1, que eu acho que o 6º gol já vem bem tarde do Jefinho ali, e o Cauã aparecer na votação, tá ligado? É um prato pronto, é uma parada para a internet. Porque o Cauã sabe, como jogador, a gente sabe, eu sei que independente o que acontecer na segunda-feira, se for ruim para mim, eu vou ter que aceitar a internet. O Twitter vai. O Cauã sabe que ele ia ser criticado. Ele não sabia que ele ia ganhar um MVP e ter uma crítica naquele momento, né, enfim, sabe? A internet a gente está preparado, às vezes para aquele prêmio não, e ele abala um pouco mais. Acho que a Liga podia ter, independente do que aconteceu ali, protegido, né? Galera, não precisa, igual falaram com o Renatinho, ia ser, alguém na Liga pensou nisso, senão não teriam falado com o Renato. Será que é o Renato que vai? Mas aconteceu e dá para melhorar, né? Toda a nossa... como eu falei contigo no dia seguinte, lembra? Eu estava na sua live, eu mandei mensagem para você no WhatsApp, né? Sobre o que estava acontecendo, falei com o Renato também, a gente estava trocando ideia no grupo e tal. O meu problema desde o início não foi pessoal com ninguém, foi com a organização de deixar a gente nessa sinuca de bico. Também, né? Porque a gente ficou um constrangido com o outro para ter que ficar definindo uma coisa que não cabia a gente. Cabia a organização de chegar e definir, ó, vamos proteger nossos presidentes? Vamos proteger nossos atletas? Porque se eles protegem o produto deles, protegem o presidente, protegem o atleta, ninguém aqui fica constrangido, ninguém fica aqui numa sinuca de bico com ninguém. Então, assim, foi isso que aconteceu com o Cauã, ele não foi protegido pela Liga, ele ficou exposto ao ridículo para milhares de pessoas, e foi isso que aconteceu também no domingo passado, onde nos bastidores eles não protegeram os presidentes deles, todo mundo ficou um com o outro, no disse-me-disse, tipo assim, Luqueta mandou uma mensagem, tipo assim, cara, tá tranquilo, pô, me perdoa e tal, eu falei, mano, tá tudo bem, Luqueta, relaxa, tá tudo certo, meu problema não é com você, o problema é só com a Liga. Então, assim, foi isso que aconteceu, eu acho que esse é mais um momento que a gente chega aqui e fala, cara, por favor, Kings League, proteja o seu produto, proteja seus jogadores, proteja o espetáculo, proteja os seus presidentes, porque senão, daqui a pouco, vai virar só uma galhofa, vai virar uma sacanagem, né? Todo mundo falando de todo mundo apontando para todo mundo, e no fim das contas, eles vão curtir porque vai gerar entretenimento, mas às custas de quê? Tá ligado? Às custas de quê que esse entretenimento vai ser gerado? Nessa questão, principalmente, que você falou, foi engraçado, porque na internet se criou uma guerra, Alan contra Coringa, Alan contra Renato, Real Elite contra Loud. E eu fiz questão de twittar sobre a gente estar chateado com a organização que coloca a gente nessa situação de ter que ficar passando esse constrangimento de a fala com o presidente, que eles estão só se eximindo de uma responsabilidade que deveria ser tocada por eles. E a mesma coisa é de ontem. Depois que acaba a situação do Cauã, a gente vai atrás da comunicação da Kings League para tentar conversar sobre isso, né? Pedir que eles peçam desculpas publicamente, porque a gente citou o exemplo do Gal e eu falei na minha live, eu não tenho problema para falar, pô, sou fã do Gal, pô, hoje me considero amigo do K9, não gostei do que eles fizeram na transmissão, só que eles pelo menos falaram publicamente, eles fizeram o que fizeram em live, e na live eles falaram, pô, desculpa, não era isso e tal, Retrataram no mesmo beleza. lugar ali, né? A Kings League fez o que fez em público, e a desculpa eles pediram pra gente nos corredores, eles não se pronunciaram. Que não Isso foi adianta uma nada. coisa que incomodou a gente, que a gente Perfeito. esperava que eles tivessem um mínimo de hombridade no momento de assumir a culpa e a responsabilidade pelo que eles fizeram com o Cauã, entendeu? Perfeito. É isso. É isso, né? É isso, acho que a gente passou por esse Loud Fúria, a Loud semana que vem enfrenta A gente pega o Desimpedidos depois do Capim. Desimpedidos depois do Capim, então acho que tem uma semana aí de muito trabalho pela Loud pela frente, né? Meu diretor, agora é Real Elite Fúria, Real Elite Funkball. e Funkball? Chegou Perfeito. a hora. Vamos pra tela, Capita, porque a gente estava conversando aqui sobre esse Real Elite Funkball, cara, que foi um jogo que, assim, me marcou um pouco negativamente, tá ligado? Sobre tudo que a gente conversou, tudo que a gente trabalhou durante a semana. Eu falei na live também que eu estava bastante chateado, bastante irritado com o que aconteceu, porque apesar das mudanças do Funkball, e que foram positivas, o Funkball ele Muito melhora com as certeza. mudanças dos jogadores que trouxeram para essa rodada, eu acho que o Real Elite, o nosso time, de certa forma, entrou achando que ia vencer o jogo na hora que ele quisesse. E aí a gente conversou depois do vestiário, depois eu vou falar sobre isso, inclusive. Assim, eu senti nosso time desconcentrado, mano, desde o primeiro minuto até o último minuto.
E a gente, de certa forma, a gente conseguiu empatar um jogo que a gente nem merecia, assim. Porque a gente conseguiu construir várias chances de gol. O Davi faz uma partida espetacular e acaba colocando a gente no jogo muito menos ali que a gente não estava no jogo. Mas, no geral, cara, a gente erra muito. A gente erra de falta de atenção, a gente erra defensivamente, a gente sai de 8 gols do adversário, que, assim, com o máximo respeito ao funkball, a gente não sofreu contra G3X e Fúria o que a gente sofreu contra o funkball, defensivamente. O que, no meu modo de ver, visto que G3X e Fúria são os dois principais times da competição hoje, é inadmissível. Por mais que eles tenham alterado o time, melhorado bastante, o funkball melhorou bastante, e tem todo o mérito para isso, a gente errou muito. A gente faz um 3x3 no dado que, pô, é um horror de 3x3. A gente erra tudo o que a gente fez, a gente não consegue botar em prática tudo o que é falado no vestiário dos treinamentos, eu acompanho de perto, então eu sei o que foi pedido, a gente não conseguiu botar em prática. Então foi uma falta de atenção completa. Então acho que o time entrou mal, o time entrou desligado, o time acabou dependendo quase que completamente do Davi para a gente voltar para o jogo, tá ligado? E a gente sabe que o trabalho feito durante a semana não é um trabalho que premia esse tipo de atuação. Então a gente acabou errando tanto, e no fim do jogo ainda fomos para uma situação de, mano, tá 8x8, uma bola do jogo no pé do Juninho que a gente acabou perdendo, quase que a gente venceu, sem merecer tanto assim, tá ligado? Então, assim, é uma semana horrorosa pra gente nesse sentido, porque era um jogo muito importante. A gente conversou antes, eu bati na tecla, falei com os meninos do vestiário, eu falei no treino, cara, não acreditem que o funkball vai vir de brincadeira porque eles têm 0 pontos, porque eles mudaram tudo e assim como a gente, eles estão querendo ficar vivos na competição. Então eles vão tratar esse jogo como uma final. E trataram, e foram muito bem. E ao contrário do que eles fizeram, a gente tratou esse jogo como um jogo qualquer. Chegou lá e perdemos. Eu posso só te fazer uma pergunta que eu fiz nos bastidores ali? A atuação do Davi de ontem mais te assusta ou te conforta? Porque tem duas óticas, né? Uma, cara, eu tenho um craque nas minhas mãos, esse moleque tem potencial para ser um dos melhores da competição e está sendo, e a gente pode ganhar muitos jogos com ele. Ou, cara, o Davi fez uma atuação inacreditável e ainda assim a gente conseguiu perder o jogo. Cara, então, eu vou até trazer o VVV para esse papo, porque a gente sabe que muitas vezes, muitas das vitórias de 3x foram colocadas na conta do Kelvin, e o Kelvin é um cara que protagoniza muito o jogo da G3X durante toda a parte que ele teve envolvido até chegar o momento da lesão, que vocês mostraram que vocês não dependem dele, vocês têm um time muito forte e coeso para além do Kelvin. E aí, o Renato fez essa pergunta dos bastidores, muita gente comentou sobre isso nas redes sociais, o Real da VFC e tal, não sei o quê. E cara, eu volto a repetir, assim, eu acho que é um misto da sensação que me cabe hoje em dia, é sentir que, cara, é legal ter um cara protagonista desse jeito? Ótimo. É fantástico que o Davi consiga fazer o que ele fez em campo ontem. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa que ele tenha que ter feito tudo o que ele fez, a gente não consiga vencer o jogo. Não tá seja ligado? suficiente. Então, né? não foi o suficiente ontem. Então, me conforta e me preocupa. E, ao mesmo tempo, cara, tem uma coisa que eu costumo falar, VVV, e você tem toda a liberdade do mundo de falar sobre a gente, falar sobre vocês, trazer sua ponderação, porque, enfim, acho que vai ser muito importante, cara, quase que todos os times na liga, diretamente ou indiretamente, tem esses protagonistas, tá ligado? O jogo passa muito pela definição de alguns jogadores. Por mais que tenhamos sextetos sólidos, times coletivos, muitas vezes é um cara que vai puxar esse jogo para cima. Por exemplo, a Fúria tem um timaço com vários jogadores protagonistas, mas o Lelete ele consegue ser protagonista desse time. A partir do momento que você tem 1 contra 1, shootout, gol dobro, jogador estrela a todo momento, você vai ter que concentrar a sua principal arma em um jogador. Perfeito. E se esse jogador conseguir ser importante, ele vai fazer 4 gols, como foi o Davi ontem, seja num shootout, seja no 1 para 1, seja no 2 para 2, seja em qualquer momento desse jeito. Então, assim, natural que aconteça, como acontece com o Luquinhas, como acontece com o Kelvin quando ele não tá com o Andras, como aconteceu com o Tom, talvez, como acontece com o Lelete e com todos como os acontece outros. com o Hector no Den dele, como Exato. acontece com Todos. o Léo Gol no Nivelados e o próprio Perfeito. Ivo no Nivelados conseguem carregar muito esse desempenho individual. Aquele tua opinião, VV, porque tipo assim, eu tenho bastante nessa tecla. Eu sou um cara que assim, eu gosto de ter um cara, eu acho legal que a gente tenha conseguido ter um cara que é o Davi, que é a protagonista do jogo, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso não pode ser só isso, sabe? Sim, a gente tem que construir um entorno para que ele protagonize o jogo, mas ao mesmo tempo a gente consiga ser Vocês equilibrado. vençam. Isso sempre rolou muito com a gente, e no Nations principalmente. Né? No G3X a gente até não sofreu tanto isso, porque a gente teve o Davi de protagonista também na Copa Desimpedidos, por exemplo, o Andres muito bem no jogo contra a Fúria. Claro que o Kelvin decide, até numa jogada contra o dedo. Mas aquilo é do Kelvin. No Nations, na final ele fez todos os gols.
por exemplo. Ele faz 19 gols na Nations. 19 em 5 é jogos. uma loucura. 5 jogos, É uma né? loucura. 19, É não, isso. 5? 5? Sanidade. 19 gols. É inacreditável. E na final, se a gente lembrar o tanto que o Lipão jogou aquela final. Absurdo, Meu a bola Deus. que ele dá pro gol de O empate. Wembley, tá ligado? O Wembley jogando 40 minutos no Barata. estádio, baratinha. Então, assim, é muito louco isso, mas eu tento ver com um copo mais cheio, velho. Quando você tem um cara desse, é óbvio, ele vai acabar fazendo mais gol. Porque é o que o Renatinho tá falando, a gente tá falando. Tem o escalonado, se esse cara é melhor, ele é mais veloz, ele tem uma certa... ele converte mais shootouts, a gente continua com ele. Mas, realmente, sabe, vendo de fora, não é porque eu tô aqui estágio, mas é um jogo completamente à parte. Eu sempre falei e continuo falando que o Real Elite vai estar na França, tá ligado? É um timaço, Torço muito por isso. né, porra, Bueno, vocês vão, velho, Bueno, o El, e eu fico com medo porque numa questão dessa, hoje Fúria e G3X estão ali na frente, a gente acaba ficando em segundo, vocês patinam de novo e vão em sétimo, a gente acaba se pegando num playoff, né? Então, eu sempre falei, pô, a gente usa isso no nosso vlog. Esse é o melhor jogo do campeonato. Porque a gente pega um time muito forte, talvez o mais forte na nossa ótica, e na estreia. Então vencer esse jogo é muito. A pouco pega, esse é o melhor jogo do campeonato, é o melhor jogo. E assim, pô, o El teve muito bem. Vocês já tiveram bons protagonistas nos últimos jogos também. Teve os 2 gols do El no último jogo. O Bueno faz uma partidaça no último jogo também. Bueno, e nesse pô, também, até o nesse shootout também. que ele acaba perdendo, que enfim, faz parte perder um shootout, tá ligado? Ele faz um jogo muito bom, na minha opinião, apesar de um sistema defensivo que falhou muito da nossa parte. Ele tem uma falha individual, um momento ali, uma jogada, domínio, tem uma sim. falha. Só que ele chega e faz o último gol, faz o do 8-7. Então, assim, o Bueno também não tem o que dizer do Bueno, né? É um craque completo. Mano, esse time do Funkball é uma loucura também. É uma loucura, cara. É uma loucura. É o Douglinhas, é uma Douglinhas é galera. fenômeno, É fenômeno, velho. E aí botou uma pressão muito grande na gente. A gente acaba fazendo um 6-1 e tal. Hat-trick, né? E aí ele faz um hat-trick e começam a vir pra cima naquela de um golzinho, pode azedar tudo. E eu sei que é triste pra vocês, mas pra quem tá assistindo e tudo mais, porra, quase foi o recorde de gol da Kings League. 8 a 8, tá ligado? né? 8-8, isso mostra que o quão forte é a nossa liga. O Funkball com 0 pontos chega e pode fazer um 8-8 e ganhar no shootout do Real Elite. Sei que é triste pra vocês, mas assim, a liga ganha muito com isso. E sei lá, eu tento fugir um pouco dessa que só o Davi é o protagonista do Real Elite. Porque, Não, mano, esse time é muito foda. eu falei que o Davi Bueno, ele Elzão. protagoniza o jogo porque ele tem sido Porque responsável é pelos dele, gols. né? Tipo assim, ele tá com 8 gols na competição. Eu até comentar assim, eu parei para ver estatísticas hoje, BBB, antes de vir para cá. E assim, o Real Elite ele tem o terceiro melhor ataque da liga, que eu acho que é a Fúria com 20, vocês com 18, a gente com 17 gols marcados, se eu não me engano. Eu acho que é a trinca de melhor ataque da liga. Mas a gente tem também a terceira pior defesa por conta muito desse jogo. Então, assim, nós somos um time que a gente consegue criar as chances de gol. Óbvio, muitas passam pelo pé do Davi. Mas, cara, se vocês pararem para ver o jogo ontem, eu parei para ver o jogo de novo, porque eu sou chato, eu sinto a derrota, eu quero melhorar, eu fico atrás disso. Cara, a gente, em diversos momentos, a gente perde algumas chances que não vieram do pé do Davi e que foram construídas à base de jogada e que a gente perdeu a oportunidade de gol. E isso me chateia muito, porque se acontece gol ali, ia ter uma outra percepção. Sim. Só que não tem como negar que foi uma partida defensiva muito ruim que a gente fez e que a gente ficou muito vulnerável, né? E até um recado pra galera que me cobra muito, fala assim, porra, Alan, você falou que o teu time era muito bom, você estava muito confiante no seu time. Cara, honestamente, eu ainda sinto confiante no meu time. Eu tô aqui usando a opinião do VVV, que ele já tinha falado isso pra mim anteriormente, a gente conversou nos bastidores, até pré-liga, quando a gente... O VVV foi uma das primeiras pessoas que soube os wildcards que eu ia trazer pro meu time, que a gente conversou antes de ir pro Mundial. Nations. A gente conversou, eu, você, o Gaules, o Apoca. E, cara, assim, eu não tô usando só a opinião dele porque ele tá aqui de embasamento, mas muitas pessoas que vivem esse meio percebe que, mano, tem um trabalho sendo feito ali e que a gente tomou boas opções de montagem desse time. Eu fico muito chateado de não conseguir ver esse trabalho sendo transformado em pontuação, porque eu percebo que, pô, a gente tem uma boa equipe, óbvio que a gente tem vários processos a ser melhorados, porque todo time tem, só que a gente não conseguiu transformar em pontuação e essa parte, especialmente contra o Funkball, foi muito ruim. A galera fala assim, porra, Alan, você vai mudar tudo, você vai falar de tal cara, tal cara, tal cara, tal cara. Eu queria até falar falando sobre isso para o público que está assistindo aqui, que talvez não seja todo meu, mas muita gente me acompanha e torce para o Real Elite. Cara, honestamente, não esperem que eu chegue aqui e vá apontar dedo para não sei quem, não sei quem, não sei quem, falar que alguém é responsável pela derrota, esse jogador aqui é ruim, esse aqui é ruim. Eu não vou fazer isso.
O que eu tenho que fazer é dentro do vestiário. Ontem o Capita estava vendo. O El, quando acabou o jogo, estava absolutamente revoltado e frustrado com o jogo. Ele me chamou e falou assim, mano, vem para o vestiário com a gente hoje, porque você precisa falar com os moleques. A gente vai falar. Eu já tinha falado antes e cheguei lá no vestiário. E dentro do vestiário, a gente quebra o pau, mano. A gente vai falar tudo o que tem que falar, vai corrigir tudo, vai estressar, vai cobrar, vai fazer tudo. Saiu dali, eu vou defender cada um que tá ali, mano. Eu não vou queimar ninguém, eu não vou trazer aqui culpados pela derrota para vocês. O meu papel é, como presidente, a postura que eu quero adotar e estou falando aqui. Dentro do vestiário, eu vou cobrar. Nos bastidores, eu vou cobrar. A gente está analisando todas as possibilidades, pensando em tudo. Hoje eu falei pro Capita, BBB. Eu acordei, fui ao banheiro, estava sentado no vaso sanitário e tive uma ligação de 2 horas com a comissão técnica, sentado no vaso, sem sair. Ali. Permaneceu. E permaneci ali. 2 horas no telefone. Porque a gente está insatisfeito com o que aconteceu ontem. Está todo mundo puto. Está puto o El, está puto o Davi, que mais uma vez mandou mensagem pedindo desculpa porque a gente não conseguiu vencer. Está puto o Bueno, está puto o Juninho, está puto o Marlon, está puto o Goiás. Está todo mundo puto com o resultado, porque a gente esperava mais. E é o que eu falei, dentro do vestiário, nos bastidores, a gente está cobrando. A gente quer mudança, a gente quer vitória, porque a gente montou um time que, mano, na minha modesta opinião, não é para fazer o jogo que a gente fez ontem. Só que, chegar aqui, eu vou defender esses caras, mano. Exato. Pra vocês, pro certo. público, eu vou comprar o barulho do meu elenco. Porque, cara, eu não posso chegar aqui e apontar esses culpados e não faz parte da minha personalidade fazer isso. Então, dentro do vestiário a gente resolve. Pra cá, mano, eu vou seguir com o mesmo pensamento. Nós vamos tentar fazer uma semana melhor de trabalho, vamos corrigir o que deu errado e semana que vem a gente, precisa dar uma resposta pública. Eu espero que essa resposta seja dada. Acho que são 3 momentos, né? O momento da live durante o jogo, que em alguns momentos a gente vai criticar, em alguns momentos a gente vai elogiar, em alguns momentos a gente vai ficar quieto porque tá tenso, normal. O momento do vestiário, que vai falar e vai cobrar os caras e vai estar junto lá, independente do que acontecer. E o pós-live, que a gente, na verdade o pós-live não, né? O pós-jogo que a gente continua na live é o que vem aqui. Que não vai jogar os caras pros leões pra vocês ficarem batendo, vocês podem bater em quem vocês quiserem. Vocês não vão ouvir da nossa boca que tal cara é uma merda, um horrível, um lixo. Ah, mas você faz isso quando o Palmeiras joga. Foda-se, eu não sou amigo dos caras do Palmeiras, caralho. Eu não entro no vestiário dos caras do Palmeiras. Não, tem eu não tô outra, nem cara. aí, porra. A gente, quando fala assim, em relação a minha com o Vasco, tá? Eu acho que o VVV tem a mesma relação com o São Paulo, que ele é São Paulino. Sim. Meu irmão, eu com o Vasco sou torcedor. Eu não tô no Exato, dia a dia. porra. Eu não tô ali no dia a dia, eu não sou responsável pela montagem do elenco do Vasco, eu sou O momento torcedor. que a gente Então, é torcedor é o da... eu posso até adotar a postura que o próprio chat tem a postura com os jogadores da Elite. Mas eu, como presidente do time e responsável pela toda a estrutura que está sendo dada aos moleques ali, e tô vendo o dia a dia, tô vendo a frustração de cada um, como cada um está desempenhando, como cada um está trabalhando, eu não vou chegar numa live para milhares de pessoas e falar assim, cara, tal cara é o culpado. Exato. Porque, mano, eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu não vou fazer isso, porque a minha percepção de grupo de futebol é, se eu faço isso, eu perco o elenco. Então, a gente quebra o pau nos bastidores, no vestiário, e dali pra fora, meu irmão, vocês não vão viver queimando ninguém. Eu quero o elenco fechado para que a gente consiga resolver as coisas e chegar a um cenário melhor. Caça às bruxas. Vai ter caça às bruxas num jogo em que o coletivo foi ruim, mano. O coletivo foi ruim. Fez um jogo ruim do início ao fim. O time fez um jogo ruim como coletivo do início ao fim. Não tem o que falar. Perdeu posse, se desfez da bola muito fácil. Pô, o dado, o momento dado, os 3 minutos lá, 4 minutos, sei lá. nem Ruim do lembro início quantos ao caras deu de acréscimo. Foram 4 minutos horríveis de todo mundo que passou em campo. De todo mundo. Por quê? Deu oportunidade do Funkball abrir o placar, não teve paciência de trabalhar a bola, finalizou, eu falei antes do jogo, tem que chutar. Por quê? Porra, desculpa, ninguém é burro também. O Funkball tinha um goleiro como o Eldcar. A partir do momento que os caras sabem que tem um goleiro como o Eldcar, eles não vão dar preferência para um goleiro no draft. Pô, normal, faz parte, velho. Vai ser o cara da última escolha. Não vai ser o goleiro melhor ranqueado entre todos os profissionais que foram escolhidos para estar ali escolhendo o goleiro do seu time. Pô, finaliza de longe. Agora, não precisa finalizar sem bolas no meio de campo, mano. Sem bolas no meio de campo. Finaliza equilibrado, trabalha a bola. Eu sei que dentro da quadra é muito mais difícil, né? É muito mais bonito eu falar aqui sentado do sofazinho verde. Mas, pô, foi um jogo ruim e o que mais me pegou, assim, tava muito desconcentrado. Foi muito Exatamente, desconcentrado, foram erros Eu acho que assim, infantis. querendo ou não, também teve um dedo do Edmilson ali. Ele traz 3 jogadores do campo. Porra, sim, não é. O mérito do futebol. A gente começou isso no off, né? Camisa 49, o Davison, acho, ele faz uma partida monstruosa contra a gente. Ele, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele consegue muito bem. E muito no físico.
jogador que está preparado fisicamente, que vinha fazendo uma pré-temporada e tudo mais, ainda não tem tanto conhecimento da liga, mas fisicamente, na vontade, né? A gente viu que deu muito. O moleque Joe fez uma boa O partida. shootout dele é uma sacanagem. É uma aquele bate, sacanagem. né? Assim, é um cara que também tive o prazer de trabalhar. Ele, mano, ele não se esconde. Velho. Pô, eu ele amo tem o moleque coragem. Joe, ele tem. Dá um passe primeiro, que é um passe milimétrico muito bom. Aí tem a parte do shootout também. E é isso, assim, dá pra ver. É claro, né, velho? Ficar falando de fora e tal, mas o Funkball mostrou ali uma. Mostrou. Que eles Resiliência veem da que, hora, que né? vão querer. Eu falei, o uma Funkball ele resiliência. mereceu também. vencer a partida, BBB. Por, tipo assim, eu acho que, observando o que foi feito do nosso lado, eu acho que a gente não fez uma partida pra vencer aquele jogo, tá ligado? Não teve um momento a gente não, do jogo em que a gente mereceu não vencer. jogou um futebol que eu considero aceitável pra gente vencer a partida na Kings League. A gente só equilibrou o jogo porque o Davi fez uma partida Talento, espetacular. talento. E o goleiro foi muito bem, porque se não fosse Também ele, eles o faziam uns Gustavo. 13 gols na gente também, tá ligado? Então, assim, então o Funkball pra mim mereceu vencer a partida, foi muito bem, acertou nas escolhas dos jogadores que eles trouxeram. E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Porque o Funkball mudou a perspectiva, Renato. Não, total. E agora, isso eu não falei em live, mas eu falei com o Camargo lá no apartamento. Pra mim, nessa partida especificamente, se não termina da forma que terminou e vai pro shootout e tal, alguém tivesse que vencer, era o Funkball. Era Eu o achei que foi um Funkball, jogo perfeito. mais deles do que do Real Muito Elite. mais, mano. Por mais que o Real Elite tenha ido muito bem ofensivamente, tenha conseguido fazer uma quantidade de gols muito expressiva, eu achei que era uma partida para o Funkball vencer. Da forma que foi, tudo bem, também não acho que é nada fora da curva, mas tivesse que vencer ali no padrão, de uma forma talvez até com 1, 2 gols de diferença, eu acho que era um jogo mais pro Funkball do que para vocês. Em todo momento, a busca pelo placar, ela foi arrastada. Primeiro foi arrastada pelo pênalti do presidente. Depois ela foi arrastada pelo shootout do Davi. Sim. Depois ela foi arrastada. Pô, e todo momento ela foi sendo arrastada para conseguir chegar. Em nenhum momento, pô, estamos melhor no jogo, vamos buscar, estamos trabalhando, estamos conseguindo pressionar os caras. Em nenhum momento teve isso. Exatamente. Então, assim, como recado que eu deixo aqui ao torcedor, né, que cobra muito essa postura, assim, cara, saibam que não fica ninguém feliz com a derrota, cara. Eu sou um dos caras, assim, mais competitivos que vocês podem imaginar, assim. Eu quero vencer a todo momento, eu tô me dedicando pra cacete nisso e a gente tá a todo momento pensando em tudo que a gente pode fazer para conseguir essa vitória. E a gente vai tentar conseguir na semana que vem. O trabalho está sendo feito. Só não esperem que eu vá chegar aqui e colocar aí culpados a vocês. Isso eu não vou fazer. De resto, tudo está sendo feito. Bastidores a gente quebra o pau, vestiários quebra o pau. Dali para fora, não espere essa postura de mim, porque eu não vou adotar nunca, assim. Seja em desclassificação, seja em vitória, eu não vou jogar culpados a vocês, porque os meninos não merecem, mano. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história. Os caras podem ir bem, podem ir mal, mas mano, ninguém tá de sacanagem ali. E vou te falar, muitos dos caras ali estão pagando para jogar, mano. Porque os caras recebem um salário da Kings League que é pouco porque eles conseguem se dedicar, de viajar, de fazer tudo, de conseguir ir, se dedicar nos dias que não tem treino e tal. Então, tipo assim, mano, a molecada tá se esforçando pra caralho pra estar ali. Então, assim, não queiram que eu coloque esses caras aí aos leões pra vocês que eu não vou colocar. Perfeito. Então, assim, dali pra fora, a gente vai estar junto, viver treinadores, sabe da importância de você ter um elenco fechado, unido em todo o ecossistema, né? Estamos falando assim de direção, presidência, time, treinador e tal. O quanto isso é importante para você fechar um time e conseguir construir essas vitórias. E no fim das contas, Renato, o VVV ele tá na G3X. A G3X ela existe como Futset há mais de um ano, quase um ano, correto? Mais Pegar de o um- Mundial. um pouquinho mais de um ano. Um trabalho a longo prazo. A própria Fúria também, que não conseguiu resultados positivos nos últimos campeonatos que teve, tá aí há um ano. A gente tem 4 jogos de existência, mano. Então, assim, as coisas vão acontecer, tá ligado? As verdade, coisas vão loucura, melhorar. né, pensar Nem isso. sempre vai ser um acerto que vai acontecer no primeiro minuto, no primeiro jogo, no segundo jogo. Talvez seja um acerto que aconteça no sétimo, no sexto. Eu espero que seja no quinto, na Cara, semana que vem. E vocês estão muito corretos, tá? Você, né? 100% de sua fala. Dá pra ver em campo, que tá fechadão ainda. Vários gols que a comissão vai lá, o Davizinho vai. Tal. Imagino que deve estar muito difícil. Assim, o El não é um cara que gosta de perder. Eu Você lembro, conhece, né? né? O El ele não gosta de perder treino. E é muito disso, né? Não dá pra gente. Também temos personagem às vezes na live, mas o torcedor vai querer que a gente fale um pouco mais, vai querer que a gente queime alguém. Isso não existe. Até puxei esse ponto, porque assim, na minha questão, e lá, né, nessa minha carreira no G3X, eu tive muita sorte, né? Que lógico foi uma indicação, eu não tinha um backup atrás disso aí, joguei bola lá atrás, mas enfim, o Apoca, que é meu auxiliar, e o Roma, que é o analista de desempenho, auxiliar, né? A gente é um trio de fato. E eu, velho, a minha virtude de fato por incrível que pareça, gerenciamento de pessoas. Porque o treinador de campo, de fato, do nosso time, sempre foi, todo mundo sabe, é o Apoca.
O Apoca é muito melhor treinador de campo que eu. Ele entende muito mais, ele estuda muito mais. Ele é muito foda. Em breve o Apoca está na Série A. O Roma, ele tem livro. Roma dá curso. Então, assim, no meu background eu tinha 2 pessoas muito preparadas, que ajudam muito. Claro, eu ali tenho uma visão no geral da coisa. Cara, dá pra gente fazer isso? Eu tô pensando em tal. Dá, vamos ver um jeito da gente fazer isso no treino, Roma. Apocão, tô querendo treinar tal coisa e tal. E eu tenho um treino específico para isso, a gente vai fazer lá e tal. Então, assim, a gente sempre se completou muito. E eu sou um cara completamente diferente lá do que eu sou na minha live. Na minha live você vai ver me explodindo às vezes e tal, e manda ali, é um inimigo, e papai é uma piadinha. Só que, primeiramente, jamais queimar algum atleta dessa maneira, né? Expor algumas coisas desse jeito, porque, velho, no final é uma família, velho. São pessoas ali, São cara. pessoas que querem vencer junto, saca? Então é muito disso, eu tenho certeza que isso faz muita diferença nessa nossa jornada, né? Perder um pouco às vezes e tal, às vezes com times muito melhores, às vezes com times bem piores, né? Chegamos numa final do Mundial, na Nations foi mais fácil, mas muito disso, velho, de sempre tentar. Claro que é um clichêzão, vamos tentar, é a família e tal, mas naturalmente essas coisas vão acontecendo e depende muito da gente que está ali. O cara vai falando, pô, esse cara é true, saca, vamos nessa. Pô, o estágio está com a gente, é uma batida no peito do JP no Toguri que fala, mano, quer saber, esse cara é brabo, agora ele tá colando nos treinos depois que eu cobrei ele. E aí o negócio vai escalando, velho. Não tem caô. Tem um negócio que, pô, claro que a gente traz pro futebol, pra Kings League, que é o que a gente tá trazendo, mas é só a galera do chat fazer um exercício básico, a maioria que tá aí imagino que trabalhe, beleza, tem uma galera mais nova então, mas tem a galera que trabalha. Pô, é muito simples, velho. Você é chefe de uma parte da sua empresa lá, os caras, você não vai, o cara que tá trabalhando mal, você não vai chegar pro seu cliente e vai ficar xingando o cara que trabalha com você ali, pô. Inclusive que você não pode demitir ele por 1 ano. Se você pudesse, falar, mano, quer saber? Você tá de sacanagem, você tá fora. Não pode fazer isso. Você tem que ficar com o jogador 1 ano na liga, o mercado é só ano que vem. Exato. Então, mano, é a nossa equipe, velho. Perfeito. Ontem eu dei uma tretadinha. Ontem o estágio também estava ali respondi pelo Twitter hoje na também, madrugada. porque- Eu tive que, depois de uma vitória, eu tô lá, teoricamente, discutindo com o torcedor da Loud, que tá falando que o time é um lixo. Calma lá, velho. O time também não é um lixo. Você ganhou umas curtidas aí nos comentários e aí vai achando que virou comentarista. É um bom time que tá passando, não tá num bom momento. Eu esperava bem mais, tenho certeza que você, com o Maurição. É muito disso. O torcedor tem um momento dele. Eu xingo pra caramba o São Paulo. Xingo o meu treinador, eu acho que todo mundo xinga, até quem não é São Paulino, algumas vezes também compactuo com ele muitas vezes, até porque agora eu sou treinador, mas a galera não pode esperar a gente, principalmente a gente que bota cara e faz live também, e tá lá no projeto, que a gente seja como um torcedor nas lives também. A gente vai proteger sempre nosso elenco, velho. Não tem jeito. É isso que você falou, eu vi assim, eu tô contigo, eu também acho que eu nem deveria ter feito isso também, acordei Mas já não tem cabeça como, quente tem que assim. fazer às vezes. É velho. porque, Você cara, respondeu, eu nem vi, velho. não, porque o cara tava falando Meio que isso, né? Não vou basicamente, xingar. tipo assim, cara, pô, você tá satisfeito com a derrota, e aí, prometeu pra gente um time bom, e cadê teu time? Pô, é muito fácil fazer isso. Tipo assim, mano, cara, você quer o quê? Que eu aponte dedo pra alguém? Eu não vou apontar dedo pra ninguém, cara. Tipo assim, o que a gente faz nos bastidores, o VV sabe, ele tá dentro de um time. O Renato sabe também. Ali, mano, quando a gente tá fechado, o nosso elenco, o nosso time, mano, a gente tá ali, a gente tá suscetível a cobrar da forma que a gente quiser. A gente conversa Sim. com cada um, a gente conhece cada um, cada pessoa. Dali pra fora, mano, você não pode fazer isso. Pelo menos eu acho que você não pode fazer isso. Tem pessoas que pensam diferente. Tudo bem. Mas não esperem que a gente adote a postura, não vai que fazer, né? outras pessoas adotem. Porque eu sou diferente dos outros. O VV é diferente dos outros. O Renato é diferente dos outros. Cada um tem o seu particular. Perfeito. Então é isso que eu vou fazer. E como o VV falou, às vezes traçam a analogia do futebol de campo. Troca tal cara, troca tal cara. Irmão, lá os caras podem trocar a hora que eles quiserem. Lá os caras ganham 500 mil reais por mês pra jogar Dinheiro futebol, infinito. ô BBB. Lá você tem milhões à vontade para fazer. O contrato que você quiser fazer com os caras você faz. Os caras ganham milhões de reais por mês e você pode trocar a hora que você quiser. E normalmente Aqui o não, cara mano. quer ir embora para ele ganhar um cascalho porque ele está sendo demitido. Aqui, rescisória, né? se o cara vai embora, ele está acabando talvez com o futuro dele. Exatamente. Igual o estágio falou lá no G3X também, tem gente que está pagando para jogar, tem gente que foi demitido. Saca? E, velho, são coisas que a gente tem que entender gerir. Tem gente e que, tem pô, que tá gerir. trabalhando durante a semana, CLT, e tá indo fim de semana pra treinar e jogar segunda-feira. Exatamente. Pô, eu já Então, falei, assim, pô, na Loud mesmo tem jogador que
Trampa dirigindo o van escolar durante a tarde e treina durante a noite. Pô, não tem como você exigir que esse cara vai chegar lá e ter o desempenho do Cristiano Ronaldo fazendo toda a Perfeito, preparação perfeito. possível e imaginável no jogador profissional, entendeu? Exatamente, aí o que o VV falou para finalizar isso, assim, a gente montou os elencos, a gente tinha uma convicção antes da Kings League começar e honestamente não serão alguns jogos, um revés ali após o outro que vai fazer com que a gente mude toda uma convicção de planejamento que a gente teve, certo. assim. A gente vai adotar uma postura que é corrigir os erros, entender o que a gente pode mudar, entender onde a gente pode acertar e a partir daí a gente vai guiar o nosso futuro. Espero que na segunda-feira seja melhor, porque senão vocês vão ter o Alan mais puto ainda e o vestiário vai ser mais Vai complicado. chegar próximo programa. Tava Tela feliz da pegando vida, fogo, embora. O capítulo sofá tava lá no virado. vestiário, meu irmão, é foda. Mas assim, eu tenho confiança que a gente vai dar certo ainda. Eu espero que o público tenha um pouquinho mais de paciência. Eu não tenho paciência com o Vasco, mas eu espero que vocês tenham paciência com o Real Elite. É difícil estar nessa postura de presente pra Real Elite cacete, mas Real Elite é Capim. isso. A tristeza ela vem aos poucos, porque ela vem quando acaba o jogo, ela vem no vestiário, mas quando acaba a live, mano, pô, aí é uma tristeza. Mas é tá uma tendo uma tristeza situação com o Real Elite, né? Foi jogar com o funkball, pô, a chacoalhada histórica no funkball. Agora parece que vai ter uma chacoalhada Não, no o Capim vem agora com 3 seleções E aí? brasileiras de campo. Vai vir Vinícius Cristiano Júnior, Rodrigo e Ronaldo, Neymar pra jogar Messi contra a e gente. Mbappé. É. Tá. Mas É hora da seleção.